Bem-vindo a mais um Legado Cast 360 USA. Tô com saudade de vocês, meus irmãos. Olha que férias maravilhosas que eu tirei. Só que para vocês chegaram toda semana uma gravação. Vocês acharam que eu ia deixar vocês sem ouvir e sem falar de nada, né? Não. Para vocês que estão nos acompanhando e são os nossos inscritos, temos toda semana algo novo para vocês. E lembrando da nossa conferência que vai vir agora, dia 30 e 31 de janeiro, aqui no sul da Flórida, na Lagoinha Deerfield Beach, está nos recebendo o Legado 360. E, gente, tá maravilhoso. Acabamos de finalizar todas as artes, vamos começar a soltar. Vocês já devem estar acompanhando aí que tá saindo muita coisa nova. E estamos tendo também a participação de algumas pessoas que são, assim, abençoadas e nós amamos demais, além dos outros que já estão conosco, claro. Pastor Conrad, yes, o da Bethel lá, ele tá vindo ministrar no Legado com a gente. A Ariane Marques e o Sandro Oliveira, aquela sexóloga, aquele casal maravilhoso que fala de sexo. E se você está precisando de sexo na sua casa, lembra disso. Vamos lá para aprender o que com a sexóloga cristã tem para poder falar. Amém? Sem contar do nosso fundador Wilson, vai estar pregando conosco, mais a esposa. Eu vou estar pregando também com a minha esposa. E o nosso pastor amado, pastor Diego, esse homem de Deus que tem feito diferença no nosso meio. Então, anota na sua agenda, dia 30, vai dar na sexta-feira à noite, que começa a conferência, e o sábado o dia inteiro. Venha desfrutar de algo que o Senhor tem separado para vocês através do legado. E eu quero deixar uma pergunta para vocês aqui agora. Se você morrer agora, qual legado você está deixando? Vem conosco na conferência. Você vai aprender muito sobre o legado, o que você gostaria, o que o Senhor gostaria que você deixasse para os seus familiares. Amém? Mas vamos falar aqui agora, né, do nosso entrevistado de hoje. Não. Tá fazendo aqui aí? Sai daí. Uai, por quê? Sai não vou mudar. Daí, não é você, não. Não, hoje... Gente, desculpa, hoje... Hoje não sou eu que faço a entrevista. Hoje quem faz a entrevista é o meu companheiro, amigo, irmão, o Wilson. Hoje tem a dança das cadeiras, então... Gente, eu vou ter que sair daqui, sabe por quê? Trocar. O entrevistado de hoje sou eu. O Wilson vai me entrevistar, meus irmãos. E se você tem curiosidade de saber um pouco da minha vida, bora saber. Gente, eu não sei as perguntas... Tô falando com vocês, de coração, não perguntei, não sei o que ele separou, eu só falei, você fez algumas perguntas, não, pode deixar comigo. Eu tô até com medo do que ele vai me perguntar. Mas vamos trocar de cadeira, já que eu tenho... Gente, eu vou... Tchau, eu vou sentar do lado de lá, entendeu? Eu vou tirar minha... Ó, vou pegar minha água, vou levar meu iPad pra lá. Gente, eu ganhei um iPad. Minha esposa maravilhosa, que eu amo, agradecer ela, amor, obrigado, tá, pelo iPad. Natal foi Presente bom, Natal, isso foi bom, velho. Aqui, ó, agora tem todas as informações aqui. A Carolzinha, quando quer brigar com a gente agora, ela já vem, já passa aqui na tela aqui, ó. Eita, agora fica grande, né, pra poder ver. Mas como eu não vou entrevistar, eu posso fechar isso aqui, né? Tá confortável a cadeira aí desse lado? Mano, é diferente. Agora eu olhava pra aquela câmera, agora eu tenho que olhar pra de cá. Agora é bem diferente. Ângulo, o seu melhor ângulo era aqui, né? Agora vamos te pegar daí, vamos ver como é que vai ficar teu ângulo aí hoje. Meu Deus. Assim, primeiro eu vou falar, né, o que eu falo com os meus entrevistados. Fica tranquilo, relaxa, deixa eu falar comigo mesmo, viu, gente? É psicológico, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui ao normal. Então vamos lá? Vamos começar? Povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos ao Legado Cast. Mais um episódio aqui do nosso Legado Cast do Ministério Legado 360 USA. Um espaço que ele foi criado para fortalecer sua fé, trazer intimidade, te trazer mais para perto da família, da liderança. Nós vamos começar esse episódio aqui com o nosso fundador, Aldo Dias. Ele achou que ele só ia ficar do lado de cá, não ia chegar a vez dele. Eu sabia que um dia isso ia chegar e graças ao Senhor Jesus que chegou. É um prazer estar aqui com vocês, muito bom, muito obrigado. Eu acho que a Carol já tá falando aqui, ó, tira sua garrafa. Nossa, Deus, hein, vou tirar minha garrafa, tá na frente, né? Tudo no ao vivo, gente. É tudo no ouvido, galera, nossa. Seu Então, microfone tá longe. Aí. Tá bom assim, Carol? Ó, é um palmo, né, Carol? Pronto, aqui tá um palmo. Foi nada. Então vamos lá, vamos ter um bate-papo aqui com o Aldo Dias. Aldo que é pastor, é empresário no ramo da construção, é pai de 4 filhos, 3 meninas e um menino.
E também já é vovô, gente. O Aldo já é vovô, menino. Tá com Glória a Deus. Quantos meses? O meu neto hoje, ele deve estar inteirando 8 meses. É, rapidinho. Daqui a pouco Passa rápido. tem mais netos por aí. Em nome do Senhor Jesus, bastante netos. Povo de Deus, Aldo, eu queria fazer algo diferente aqui hoje com você. Manda. Tá preparado? Bora. Então tá bom. Você não vai brigar comigo, nossa amizade vai continuar a mesma. Continua a né? mesma. Então tá bom. Aldo, eu já conheço a tua caminhada, um pouco da tua caminhada, respeito você como um homem restaurado, um homem que teve a vida completamente transformada por Deus, mas eu queria explicar alguma coisa pro público no geral. Geralmente, quando as pessoas vão pro podcast, ou a pessoa vai numa palestra, ou ela vai ministrar, vai pregar, geralmente a gente vai lá visitar o passado para a gente poder falar do que Jesus tem feito nas nossas vidas, né? Então se criou um estigma muito grande das pessoas ficarem visitando o passado para poder mostrar como que era antes, como que é agora, para falar se tá bom. Então tem um comparativo. Eu tenho que mostrar o bom que tá bom hoje, que antes era ruim. Então o meu entendimento é de que eu não preciso trazer comparativo para as coisas que Cristo tem feito na nossa vida. Eu acho que tudo que tem acontecido na tua vida hoje, você não precisa comparar com o teu passado. Porque o que o Cristo está fazendo hoje para você, com certeza é pro seu bem, para cumprir o propósito que ele tem. Então, nós vamos quebrar o padrão de fazer Bora. propaganda do passado. Bora lá. Né? Lá em Filipenses, eu até anotei aqui, gente, ó, Filipenses 3, 13 e 14, tem escrito assim, ó: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço e prossigo para o alvo. Então, hoje nós não vamos revisitar os erros antigos, nós vamos falar de tudo aquilo que Cristo tem feito para você, te transformado nesse homem que... amigo, marido, chefe de família, líder, meu sócio, meu amigo, meu irmão, que eu admiro muito. E a gente vai falar de tudo que o Senhor tem colocado Amém. no teu caminho para seguir a tua vocação, para cumprir o propósito dele, que o propósito nunca é nosso, o propósito é sempre do Criador, né? Então vamos lá, Aldo. Estamos alinhados, vamos quebrar esse paradigma. Bora. E vamos avançar. Bora pra frente. Aldo, deixa eu pegar minha colinha aqui. Gente, tô com medo dessa cola dele. Aldo, hoje, o Aldo de hoje, tá? Não é o Aldo do passado. Como que você pode se definir hoje como marido, como líder, como um pastor, como um empresário? Quem é o Aldo Dias hoje? Pergunta boa. O Aldo Dias de hoje, ele é um Aldo voltado totalmente para a família. Isso é base para mim. Por quê? Porque quando eu entendi que o Aldo estava voltado para ele próprio, eu perdi tudo. Então, hoje, o Aldo, ele é voltado totalmente para a família. O que é para a família? Quero tentar o melhor para o meu casamento, quero tentar o melhor para meus filhos, quero tentar o melhor para as pessoas que vivem ao meu redor. E quando eu falo família, eu falo esposa, filhos, tá? Eu vou acrescentar neto, viu? Porque a gata é neto. Por quê? Porque eu acho que é esse o legado que o Senhor pediu para me deixar, que essas pessoas, ou esses indivíduos, ou esses seres humanos, eles chegassem ao Senhor Jesus. Então, isso para mim é que o Aldo tá focado, eu vou colocar 95% hoje é na minha família. Então, se aparecer um momento que tiver que trabalhar e vai tirar o tempo da minha família, eu prefiro não trabalhar naquele trabalho e ter o tempo da minha família. Eu não sou muito bom de convivência com crianças. Eu brinco muito, eu gosto de criança, mas eu não fui educado assim, eu não tive isso na minha educação. Uhum. De aquele negócio de ficar agarrado com criança, de ficar mexendo com criança. Apesar que eu tenho 4 filhos, mas cada filho teve um tratamento de um pai diferente. Porque eu fui amadurecendo no período dos anos, né? Vai aprendendo, E né? fui aprendendo. Eu notei que os meus filhos, eles têm um gap em algumas áreas. Então, cada um dos meus filhos, a Rayane tem um gap, que há pouco tempo agora, quando eu fui no Brasil, vamos falar aí uns 5 anos atrás, eu sentei com ela, eu falei, coloquei isso tudo em pratos limpos. A Julie tem um outro gap. Então, assim, eu tive que sentar com a Julie, mostrar pra ela, abrir o meu coração pra ela e mostrar que aquilo ali foi um erro de um Aldo que queria fazer diferente hoje. Já a Emily, a minha outra filha, ela já tem um gap que é um pouco menor, mas um gap, assim, de repente, mais
mais bruto, vou falar assim. Por quê? Porque ela esteve o tempo todo perto de mim, as outras duas filhas não. Então o gap com a Emily é um gap diferente, porque ela sabe muito mais dos meus sentimentos e da minha sinceridade, por ela estar comigo desde novinha. Para vocês entenderem, vocês não me conhecem, a minha filha mais velha de 28 anos, a Rayane, 28 ou 27? Desculpa, filha, se eu errei, perdoa, entendeu? É muito filho. Então, assim, ela de 28... eu só tive com ela até os 2 anos de idade. Eu vim para os Estados Unidos e ela ficou no Brasil. Então, eu tive esse gap total nesse período com ela, de falta de uma paternidade presente. Então, é algo que eu tive que tratar. Já a Julie também não esteve comigo morando na minha casa, morava com a mãe dela. Mas ela ficava de 15 em 15 dias na minha casa. A gente teve um contato maior do que o da Rayane. Sim. Já a Emily e o Estevão têm contato desde quando nasceram. Estão comigo dentro de casa, né? Comigo com a Carla, a minha esposa. Amor, eu te amo demais. Então, assim, o que isso quer dizer? Cada um teve um detalhe diferente. Então, cada um eu tive que dar um tratamento diferente. Eu tenho que moldar e resolver os problemas que eu tenho com esses filhos. E é uma dica que eu dou para você hoje, pai. Você tem que começar a identificar quais são as dificuldades e as características do seu filho para você poder ser realista com ele, para você poder mostrar quem é você hoje. Porque muitas coisas ficam guardadas, muitas coisas se machucam. E a gente não percebe, machuca as crianças sem querer. E aquilo fica na mente delas. Então, eu aconselho a vocês procurar sabedoria, procurar ajuda e sentar, dialogar, conversar com seus filhos e procurar saber o que pode ser mudado para melhorar. Então, hoje, respondendo sua pergunta, eu estou basicamente 95% voltado para minha família. Uau. É muito interessante ouvir isso, porque em algum momento da sua vida você já deve ter passado aquele momento que você para pensar, para ver como é que sua vida vem andando. E aí você estava falando de gap, né? Aí de repente você vai começar a ver fotos e fala assim: uau, tem um tempo que eu não tirava foto com meus filhos. Já deve ter vindo em algum momento isso. E hoje, Várias quando você vezes. é voltado mais para a família, aí às vezes a gente quer lá voltar a visitar o passado, fala assim: olha o tempo que eu perdi, que eu tinha tanta foto para tirar, tinha tanta coisa para viver com eles e deixei esse tempo passar e agora tá tudo diferente. Mas mais uma vez a gente não pode ficar voltando sempre ao passado. Então, eu acho que tenho certeza que tudo que você tem feito com a tua família hoje é para intensificar isso, e o Senhor renova nosso coração todos os dias, né? Renova nossa mente, renova nosso Amém. coração. E eu tenho certeza que esse gap que ficou lá, ele vem sendo suprido hoje por tanto amor que você derrama Sim. por eles, né? Uma coisa eu aprendi, Wilson, que o passado, a gente não deve voltar nele, mas é bom ele ser lembrado, para que você não cometa os mesmos erros que Sim. virão para o futuro. Uhum, Então, assim, eu não anulo meu passado. Eu me lembro dele, eu não Uhum. fico nele. uhum. Mas para que as coisas presentes sejam voltadas totalmente para o meu futuro. E é bom lembrar do passado para mim não voltar a ser aquela pessoa que eu fui. Sim. E lembrar que algum dia eu tive muitos erros. Então, eu me lembro, meu foco é Cristo, vamos virar para o futuro e melhorando, como você falou, né? É. Todos os dias sendo moldado. Essa geração hoje, eu acho que o maior sofrimento da humanidade hoje tem sido isso, né? Ficar preso ao passado. É o que você falou de... Eu posso visitar o meu passado, mas não posso ficar preso a ele. Tem tanta gente que está em depressão, pessoas que perdem a vida, que fica naquele ciclo ali de não avançar porque está preso lá no passado. Eles não visitam o passado para se tornar uma pessoa melhor. Eles estão presos lá nesse passado. Engraçado, você tá falando uma coisa muito importante, porque ontem mesmo eu assisti um filme, Uhum. e nesse filme... Nós temos tempo, mano? Temos, Tá tranquilo? temos. Gente, é ele que hoje é o que manda, é ele, tempo entendeu? todo seu aqui, vamos bater papo. E eu assisti um filme ontem, e nesse momento desse filme, um senhor, mais ou menos uns 60 anos, ele era um petroleiro muito forte no Texas, tinha muito dinheiro no Texas, e ele quebrou. Na época que os barris de petróleo foram a $30, ele acabou com toda a fortuna que ele tinha, perdeu tudo, porque a despesa não batia e tal. Uhum. Só que ele entrou, e hoje ele trabalha para um presidente de uma empresa de petróleo, e ali naquele momento ele é um multibilionário presidente. E é muito amigo dele. Quando ele entra na casa dele para falar os problemas que tá acontecendo na empresa, ele começa a olhar os quadros, ele começa a ver as pessoas sentadas servindo ele, e ele começa a lembrar que ele já teve isso. Aí ele começa a lembrar do passado. Ele volta no passado dele. Uhum. E você vê que a feição dele cai. Ele fica ruim naquele momento ali, Sim. ele pede tanto para ir embora. Ele fala: "Olha, não estão passando muito bem, eu preciso ir embora."
E isso que você falou é muito importante. Quando nós voltamos no passado, no momento onde que nós erramos, que nós perdemos ou que nós não avançamos, o sentimento do ser humano é sempre te levar para baixo, achando que você não pode chegar naquele futuro. Sim. Ou chegar naquele ponto que o Senhor derramou, que o Senhor quer para a sua vida. Só que nós temos que mudar essa visão, né? É aonde que eu lembro do passado. Dói lembrar do passado? Claro que dói. Não vamos esconder, não. Existe cicatriz que eu li. Você olha, você vê a cicatriz. Mas você não deve viver desse passado, dessa cicatriz. Você deve viver daquilo que o Senhor tem programado para o seu coração e pegar a sua mente e mudar ela. E falar assim, nossa, eu preciso melhorar, aquilo não me pertence mais, mas eu consigo vencer de novo. Eu consigo ser um dono de uma empresa de petróleo de novo. Eu consigo fazer algo diferente. Eu consigo moldar minha casa, o Senhor está comigo e vai restaurar todo mundo na minha casa. Eu consigo olhar para minha empresa e falar, eu não posso estar vendendo muito hoje, mas eu vou vender muito no mês que vem ou na semana seguinte. Essa é a promessa que o cristão tem, de sempre ter fé. Esse é o ponto principal. O passado, na realidade, eu vejo que o passado ele tem que ser um degrau. Ele não pode ser uma plataforma. E se ele é um degrau, você visita ele e você sobe um nível. E no momento que você transforma seu passado numa plataforma, você vai ficar ali estagnado. Yep. Uau. Com certeza. Aldo, e quais são os valores que hoje você decidiu guardar e não abrir mão de forma alguma? Uau, são vários valores, mas nós acabamos de falar um lá embaixo agora, quando a gente estava subindo aqui pro prédio. Caráter é um valor para mim e um princípio que tem que ser primordial na vida de qualquer ser humano. Hoje em dia, se achar pessoas de índole, caráter, pessoas que têm princípios, pessoas que não negociam valores, isso é difícil. Muito. Então hoje o que eu mais foco, inclusive nós estamos falando de legado, né? Sim. É eu tentar mostrar, deixar, ensinar, capacitar e expressar um caráter de Cristo favorável para aquilo que eu estou vivendo no momento. Não quer dizer que eu não vou errar, eu vou errar. Né, não. É quando eu vou errar, né? Se eu vou, né? É quando eu vou errar. Mas no momento qual é o caráter que eu estou expressando hoje? As pessoas íntegras hoje, Wilson, está muito difícil. E a integridade hoje, ela vem de acordo com aquilo que você vive com as suas ações. Tem pessoas que pregam um caráter bonito, mas as ações dele estão destruídas, não tem nada a ver com aquilo que ele vive. Tem pessoas que falam de família e de caráter assim, que eu sou um grande pai. Sim. Mas você vai conversar com a esposa está tão assustada que ela fala, quem tá aí? Quem é esse homem que tá falando? Tá entendendo? Ela, né, Porque vive outra coisa. Então, assim, muito cuidado. Isso pra mim é um dos pontos principais que eu preciso hoje, é tentar não apanhar nessa área. Eu fico me vigiando constantemente. Você quer ver a melhor pessoa que, além do Espírito Santo, pra poder falar com a gente se a gente tá fazendo a coisa certa ou não? Perguntar pra esposa. Se você quer saber se você tá tendo atitudes boas ou ruins, seja você homem, seja você mulher, pergunta pro seu cônjuge. Pergunta pra ele, o que você acha disso? Como eu estou agindo a respeito E disso? vai pronto pra E poder vai escutar. preparado pra pedrada ou vai preparado pra falar assim, uau, você melhorou demais. Sim. A pessoa, quando ela constrói, eu aprendi isso na Bethel. Bethel, gente, a gente fala muito da Bethel porque a gente é aluno da Bethel, a gente estuda, a gente faz o seminário da Bethel e lá a gente aprende que o Senhor Jesus, ele sempre quer mostrar as suas qualidades, os seus frutos. Ele não quer ficar mostrando só aquilo que você não é bom. Pelo contrário, Exato. você quer ganhar uma pessoa, você quer ajudar ela a amadurecer, mostra naquilo que ela é bom. Amém? Elogia ela em público, né? E quando tiver que repreender, repreende no particular. Mas isso, quando nós éramos crianças, não era assim, né? Os pais, eles faziam questão de nos repreender na frente de todo Nossa, mundo. Deus, nem fala. Então, hoje a gente já vive isso de forma bem diferente. E você tocou num assunto bem interessante, porque no passado as empresas contratavam pelas habilidades técnicas, pela capacidade, pela inteligência QI, das pessoas, alto, né? Tinha teste de QI, lembra? Tinha. Foi teste de QI para entrar nas empresas. Saber se é muito inteligente. E logo depois essas pessoas eram mandadas embora pela falta de inteligência emocional, falta de caráter, falta de fidelidade, né? E hoje isso está invertendo isso. Habilidade, capacidade você acaba desenvolvendo. Agora, caráter, fidelidade, isso aí é difícil da pessoa desenvolver, né? Ela tem que estar muito alinhada, tem que ter uma intimidade muito grande com Jesus para poder manter esse Foi. caráter. Acabei de ver isso agora na reportagem, né? Eu tava vendo que a Google e a Apple, hoje, ele não tá
contratando pessoas pela sua habilidade. A habilidade conta? Conta, claro. Eles vão olhar o seu nível de conhecimento. Mas o que é principal para eles hoje é o seu caráter e a sua índole. Para ver se você tem aliança. Se você não vai ser mais um que vai estar aqui, na semana que vem você está em outro lugar. Sim, Você quer ver a nossa base do legado? É fruto, caráter, aliança. exato. Então, assim, nós precisamos de pessoas ao nosso redor com essas bases. Porque se no meio dessas bases tiver uma perna que tiver bamba, você pode me ajudar a melhorar Sim. essa perna. Se no meio da sua dificuldade tiver uma, eu posso te ajudar a melhorar isso. Então, quando você se junta de pessoas que tenham a mesma visão e têm o mesmo foco, mano, aí é maravilhoso. Aí é Eu Jesus vejo, na Terra. se a pessoa ela tem caráter, ela tem fidelidade, ela tem aliança, e ela trabalha numa empresa que ela preencheu esses 3 requisitos, e no momento em que ela vê que uma empresa ela precisa que a habilidade dele mude, ele vai buscar aquilo ali. Então, porque ele tem uma aliança com aquela empresa, ele tem uma fidelidade, o caráter dele é de fazer sempre o melhor. E a pessoa que ela não tem caráter, ele vai achar que ele está sempre bom, o que ele fez, ele está entregando mais do que o que a empresa precisa. Concordo E 100%. a pessoa está sempre reclamando que a empresa nunca reconhece que ele faz de tudo para a empresa e muitas das vezes não está fazendo. Essa pessoa que reclama que ele sempre faz muito para a empresa e a empresa não reconhece, para mim, ele não está fazendo nada pela empresa. Ele está procurando reconhecimento próprio, o ego próprio. E ele não conseguiu identificar que aquilo que ele faz ali é por amor. Ele está procurando um reconhecimento. Ele nunca vai ser reconhecido, ele vai desanimar, ele vai sair da empresa e ele vai ficar mudando de empresa e de empresa. Se você muda de muitas empresas, se você está por questão... Vou dar um exemplo básico, tá? Eu tenho um funcionário comigo que trabalha comigo há mais de 10 anos. E todas as vezes que eu chego pra ele, eu falo: "Você tá bem?" Ele: "Tô bem demais." "Você tá precisando de alguma coisa?" "Não, tô bem, graças a Deus." Claro que aumento de salário todo mundo quer. Se eu perguntar pra ele se quer aumento, ele vai falar: "Claro que eu quero." Só que eu tenho 2 funcionários há mais de 10 anos, eu tenho 3 mais de 5, e assim, eu não tenho menos de 5, é tudo aí pra cima. Sim. O que tem mais tempo comigo tem 15 anos. Então, assim, todos eles nunca me pediram aumento. Eu que sempre falei: "Ó, tá na hora de você ganhar um aumento." Então, quer dizer, eles demonstraram pra mim uma aliança, eles têm um caráter, não são perfeitos, mas eles tiveram o melhor comigo, que eu amo nos meus funcionários. Eles têm fidelidade. Aldo, você também tocou num ponto, é tudo voltado realmente para o caráter. Porque se você tem caráter, que você exige deles caráter e aliança, e eles não precisam chegar até você para poder pedir o aumento. Que se você também tem caráter e você tem aliança com eles, você sabe reconhecer o momento em que você pode dar um aumento. Um momento em que a sua empresa ela cresceu de nível, que ela está melhor e hoje você pode repartir o que você tem recebido com os seus funcionários. E se você é um patrão sem um chefe, sem caráter, sem aliança com eles, você nunca vai querer dar um aumento para eles. E isso aí tá cheio de gente assim. A empresa, quanto mais cresce, mas ela quer enxugar o salário do funcionário, porque é a falta de caráter também de quem está do outro lado, né? Sim, Então é uma troca ali realmente. É uma aliança que concordo ela vai se 100%. fortalecendo, né? Aldo, hoje, vamos falar um pouquinho mais do lado espiritual. Quais são teus hábitos espirituais que você que você tornou como seu cotidiano, que você tem feito para poder te fortalecer mais na tua fé? Qual os seus hábitos espirituais? Boa pergunta. Vamos lá. Gente, eu sou um pastor mais simples do mundo que você procurar. Eu não sou um mestre na teologia, eu não sou um mestre no pregar, de palco, de falar certo. Primeiro que eu sou mineiro, falo errado, eu tento melhorar minha dicção, eu tento fazer o meu melhor. Mas tem algumas coisas que eu aprendi no meu pastoreio na minha época. Eu amo vidas. Eu amo vidas. Eu amo cuidar de pessoas, eu amo abraçar, eu amo ajudar a resolver o problema da pessoa. Isso está em mim. Eu acho que isso já vem pelo lado do pastoreio. O hábito que eu mais tenho, que eu mais vejo é o seguinte: eu não consigo ficar lendo horas e horas e horas e horas, mas eu gosto de escutar. Então, o que eu faço? Eu escuto bastante, tá? Mas bastante. Podcast, pastores, pregações, aulas, né? Porque a gente bota pra rodar e vai ouvindo, e aquilo ali vai gravando. Eu
eu sou muito auditivo. Então, nesses momentos, eu sou muito musical. Eu canto, eu toco um pouco. Então, meu ouvido é muito sensível para essas coisas. Isso me chama a minha atenção. Então, você quer ver eu me conectar na minha área espiritual? É ouvindo um louvor, é eu ouvindo uma pregação, é eu ouvindo... Eu não gosto de ouvir a Bíblia. Porque do jeito que eles falam, Uhum. pra mim dói. Então, eu gosto de ler pedaços, eu gosto de ler... Eu já li a Bíblia por inteira 2 vezes só. Só na minha vida. E olha que eu sou pastor há mais de 18 anos. Isso, 18. E assim, mas eu sei partes da Bíblia que me marcam. E aquelas que me marcam, aquelas eu pego pra mim. Tem história na Bíblia que são para mim são fundamentais de vários. Nossa, eu tava hoje vindo aqui pra cá, eu fiquei 45 minutos ouvindo a história de Caim e Abel. Como funcionou aquilo. E eu achei interessante demais. Então, assim, essas coisas vai me aprofundando e eu buscando o Senhor. Falou, uau, Senhor, o Senhor é perfeito mesmo. Então, minha área espiritual, ela começa no ouvir muito. Gosto de orar? Demais. Você quer ver? Eu dirijo muito. Aqui, qualquer lugar que a gente vai, 40 Sim. minutos dirigindo. No mínimo. Pra mim ir pra casa é 50. Daqui é onde nós trabalhamos Se tiver pra que lá. sair pra almoçar, Mano, eu coloco um louvor baixinho e eu vou orando, conversando com o Senhor. E o meu papo com o Senhor, gente, é um papo aberto. É um papo assim de mano a mano, né? O pessoal, você não tem respeito demais. E o Senhor sabe do meu coração. Mas eu gosto de tratar ele como o meu melhor amigo, o meu melhor pai, o meu melhor tudo. Ele é tudo pra mim. Então eu sou aberto, eu sou vulnerável com o Senhor. Senhor, não tô gostando disso. Senhor, eu gosto disso. Senhor, não dá pra melhorar isso não? Gente, do jeito que vocês estão vendo que é o jeito que eu converso com ele. Senhor, me dá uma luz, como fazer isso? Senhor, vai ficar desse jeito. Senhor, ajuda todo mundo. E eu agora que preciso, você não vai ajudar. Não vai me mostrar. E aí vem coro, aí vem um senhor falando de jeito diferente, usando pessoas. Resumindo, eu ando com o Senhor falando o tempo todo desse jeito. E outra coisa que eu amo demais, quando eu vou tomar banho, quando a minha esposa geralmente não vai comigo, que a gente sempre espera o outro pra gente estar junto, quando eu tô sozinho eu oro. No meu banheiro eu tenho o privilégio, o Senhor me deu uma bênção, que no banheiro nosso tem uma janela enorme, que só dá pra ver de dentro pra fora, viu, gente? De lá pra cá não vê, não. não adianta ir lá não, hein? Não adianta não. Só vocês entenderem. Não é perverso. Não. Calma. Tem uma janela enorme. E ele dá por fundo da minha casa. E tem uma grama, umas árvores lindas. E o pôr do sol e o nascer do sol na Flórida, ele é maravilhoso. O céu da Flórida é lindo. Então, quando eu vejo assim, quando eu vou tomar banho, geralmente tá o pôr do sol. É isso mesmo, acertei. O pôr do sol, no final do dia, o pôr do sol. Então, nesse momento, eu fico olhando e falo assim, meu Deus, e ali eu começo a orar e falar com o Senhor. Ali é onde que eu começo a entender qual é a palavra que eu vou pregar. Ali o Senhor começa a tratar no meu coração. Então, assim, minha área espiritual é toda voltada nesse... Esse é meu cotidiano que eu acabei de passar para vocês, gente, na área espiritual. E claro, quando você está edificando vida e ajudando famílias, ali o Senhor também fala. Você está ajudando as pessoas, está sendo ajudado. Quando você decide investir na vida de alguém, você não somente está investindo na vida dele ajudando, mas você está sendo ajudado, porque naquele momento o Espírito Santo começa a falar com você de tal maneira que você fala assim, uau, o que o Senhor fez aqui hoje na vida dele e na minha vida. Então, seja atento aos pequenos detalhes que o Senhor coloca na sua frente, na sua vida, para poder essas pessoas poderem falar com vocês. Essa atenção, essa intimidade, esses pequenos detalhes, Aldo, nem sempre foi assim. Você falou que é pastor já há 18 anos. Eu sei que você passou pelo Legendário, né? Sim. Você estava lá servindo quando eu fui fazer o Legendário. Tava lá rindo de você. É. Você faz o seminário da Bethel, que também é um caminho longo, né? Então, Já tô há 3 anos. e acho que tudo isso contribuiu para que você tenha essa intimidade. E o que você falou, o seu jeitinho de ser, esse teu cotidiano, esses hábitos que você desenvolveu, o que você poderia falar para que as pessoas pudessem começar a buscar algo? Porque hoje a gente vê assim, gente, vamos colocar de uma forma mais lúdica. Tá cheio de crente miojo, crente McDonald's, que o cara acabou de se converter, ele entrou para a igreja, ele acha que em 3 meses ele tem que estar pregando, ele tem que estar falando. Não que isso seja impossível, porque Jesus ele transforma as pessoas, mas virou vamos colocar assim, um modismo das pessoas se tornar cristão e começar a procurar de qualquer forma alguma coisa que ele domine as palavras para mostrar que ele é um grande cristão, que ele tem intimidade. É o cristão miojo.
né? O que você pode falar para as pessoas ter mais intimidade, verdadeiramente intimidade com o Senhor, sem precisar se preocupar com o tempo? Intimidade com o Senhor é uma decisão de gastar tempo com o Senhor. Pronto. Isso aí, você tem que gastar tempo com o Senhor. Agora, como é que você gasta tempo com o Senhor? Aí você vai ter que definir para você na sua rotina. Para de querer ser um crente religioso. Religião vai estragar você a qualquer momento. Primeiro, que você não vai conseguir cumprir todos os mandamentos e tudo que tá ali. Você não consegue, você vai falhar. Então, primeiro você tem que identificar quais são suas fraquezas e aonde você é forte. Porque na hora que você identifica quando você é forte, o Senhor vai fazer o quê? Deixa eu trabalhar nas suas fraquezas, então. E o momento que você gera intimidade, você vai começar a falar assim, uau, é tão simples, é tão básico. Você não precisa aparecer para ninguém, você não precisa ficar pregando para ninguém de jeito difícil, diferente, com palavras que não sei, da carrochinha que veio da não sei da onde. O homem datado que chega e anota, escreve, fala o versículo tal. Deixa eu te falar. Você pode ter tudo isso gravado, não tô falando que isso é ruim, não. Parabéns para você que tem essa memória e que Deus continue te dando. Mas e viver isso? Você vive? Então, ponto principal é, seja um crente de acordo com o Senhor Jesus e tenha intimidade com Ele ao ponto dele te corrigir, ele te falar se tá bom ou se tá ruim. Ele olhar pra você e falar assim, meu filho, você quer ver uma coisa que acontece demais? Vou começar um devocional, vou ler todos os dias, tal. Isso acontece muito com o mês de ano, tá? Uhum. Não, agora, esse ano, eu vou fazer 41 dias de um devocional. Pesquisa feita e realizada, 95% das pessoas não finalizam. Erram, faz alguma coisa, se sentem mal, quebrei, não consegui, quebrei o meu devocional, não consegui fazer do jeito, oh meu Deus, tá. Deixa eu te falar, o Senhor Jesus já sabia que você não ia conseguir. Você lembrou disso? Então, não deu certo ali no dia que quebrou? Senhor Jesus, vamos lá comigo? Pulamos um dia, vamos pra frente e tá tudo bem. O problema é que a gente coloca tanta religião e esquece que o Pai que te ama, aquele que morreu por você na cruz, aquele que quer trazer intimidade com você, ele já sabe de todos os seus defeitos e suas qualidades. Você só precisa abrir o coração para ele e falar assim, Senhor, eu te amo. Obrigado por me guardar e por me amar cada dia mais e mais. Isso para mim é a base. Vou te explorar um pouquinho, já que você falou de devocional. O que é um devocional para a pessoa que é um novo convertido? Que as pessoas... Eu vejo muita pessoa que fala assim, devocional, tem que acordar às 5 da manhã e ter uma rotina para criar, que eu acho que entra no lado da religiosidade. A pessoa achar que ela tem que seguir uma rotina para aquilo se transformar num devocional. Como um monte de gente fala, tem que acordar às 5 da manhã, eu tenho que tomar banho gelado para o meu dia poder ser bom. Então, o meu devocional tem que acordar tal hora, eu tenho que ler tanto e eu tenho que fazer isso e eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou fazendo um devocional. Existem dois modelos de devocionais. Existe o devocional do pai dos burros, deve explicar, que eu nem sabia que você vinha com essa pergunta, mas vamos lá. Eu acredito que devocional pelo pai dos burros é a devoção de algo constante. Gente, isso é anual dos burros, tá? Eu acredito. E existe o devocional espiritual. Depois eu vou até pesquisar, me deu curiosidade. Sim. Carolzinha, pesquisa pra nós aí, devocional no Google. E depois disso, existe o devocional espiritual. O devocional espiritual, pra mim, é uma devoção de algo que você vai estar constantemente buscando. Eu tiraria a palavra de devocional e colocaria a intensidade da intimidade em Cristo, ou com Deus, ou como você quiser fazer. Essa intensidade e essa intimidade te cria uma rotina que se torna o devocional, de você buscar cada dia sem ter peso, sem você falar, pô, errei, acertei, seja lá o que for, e você fala assim, uau, é isso que eu preciso fazer. É só ter intimidade com o Senhor e falar daquilo que Ele está colocando no seu coração e aquilo que você está liberando. Sim. Então, pra mim, tirando o devocional do pai do Aldo, né? Vamos falar assim. Não, pai do Aldo, não, tadinho, eu chamei meu pai de burro. Senhor Jesus, pai, te amo, Zé Dias. Não, o senhor não é burro. Palavra que saiu errada. Essa foi boa, gente. O pai do Aldo é sacanagem. A devocional, no meu conhecer de devoção e sional, acredito que é constante. Tem o espiritual e tem o normal pra mim. O espiritual é aquele de ter intimidade de tempo. A Carol mandou pra nós aqui, vamos ver? Com devoção, que expressa ou possui devoção, adoração ou admiração por algo ou alguém. Para ela, a dança é algo devocional.
Ou seja, é algo que você entrega de todo o teu coração para o Senhor, E que você admira. independente de hora, independente de lugar. Intimidade. Né? É aquele momento que, ó, agora Intensidade. eu vou me devocionar ao Senhor. Chegou a hora de eu conversar com o papai e ter É isso aí. intimidade com ele aqui. É você que está querendo fazer um devocional todos os dias, faça um devocional daquilo que você admira, daquilo que você ama. Se você vai fazer um devocional da Bíblia, uma leitura da Bíblia, é algo que você ama. Se é algo que você admira, claro, a Bíblia nós admiramos. Mas o melhor de tudo, faça um devocional do Senhor Jesus, faça um devocional, traga ele para a mesa. Traga ele para o contexto da mesa que você vai falar sobre ele. Conversa com ele ali de frente para você e traga esse devocional. Você vai falar da pessoa presente. O Espírito Santo está dentro de você. Esse é o verdadeiro devocional que você tem que passar para as pessoas. E não importa se é todos os dias, se é 7 da manhã, se é 8 da tarde. Isso é religião. Coloque um padrão que dá para você uma consistência de alegria e paz em Cristo. E não de peso e trabalho. Eu gosto de fazer meu devocional quando eu vou caminhar. Às vezes eu levanto 4 da manhã para caminhar, às vezes eu levanto às 5, às vezes eu caminho à noite. E aí eu coloco uma passagem da Bíblia para poder escutar e eu faço, eu chamo de devocional. É o momento em que eu tenho mais intimidade ali com o Senhor. Que você tirou E, para ó, Cristo. E vamos deixar aqui uma pergunta, né, para as pessoas. Coloca aqui nos comentários qual é o devocional que você tem feito ao Senhor. Como que é o seu devocional? É um bate-papo? É uma leitura bíblica de manhã, de tarde, de noite? O que você entende por devocional? Depois o nosso pastor Aldo aqui volta a falar com vocês sobre isso. Amém, vamos que vamos. Aldo, vamos falar um pouquinho agora sobre construção. Você que é da Bora. área de construção, mas é uma construção diferente. Bora? É a construção do que você tem feito para os seus 4 filhos. E agora para o seu netinho. O que o Aldo de hoje tem construído para os seus filhos? Qual é o princípio que vocês têm passado para eles? Olha, a gente falou de alguns princípios e bases aqui, né? Que é caráter e aliança. Eu tenho construído com os meus filhos um amor incondicional por Jesus. Isso aí lá em casa, a gente, sem religião, vou te dar um exemplo. Eu tenho filhas que gostam de música, assim, que se eu falar que vocês vão escandalizar comigo. Músicas, vamos falar assim, bem... Vamos falar funk, vamos falar essas músicas assim, tá tudo bem. É um direito dela, eu já opinei sobre isso, eu falo o que eu acho sobre isso com elas. Mas ao mesmo tempo, em vez de eu bater em cima disso, porque você sabia que mais apanham são os filhos de pastores? Porque eles cobram dos filhos por ser filho de pastor e gostariam que eles fossem tão excelentes como são um exemplo de ser um filho de um pastor. E esquece que são seres humanos, eles podem errar. Eles esquecem que eles precisam de cuidar do mesmo jeito. Eles esquecem que os filhos de pastores, eles precisam ser amados de repente o dobro, porque o tempo que o pai e a mãe poderia tirar para poder investir na família, está investindo na família de outros. E muitas das vezes eu fiz isso demais no passado. Voltando, lembra do passado de novo? Mas é bom, eu só lembro para não repetir o erro. Olha o degrau. Entendeu? Eu larguei várias noites consecutivas, meus filhos e minha família, para poder ajudar famílias de outros. E eu marquei a vida dos meus filhos com isso. Então, assim, e sem querer, a sociedade cobra tanto dos filhos de pastores por achar que eles têm que ser anjos, e certos, e santos. Isso é muito ruim. Então, assim, o que eu tento fazer hoje é trabalhar na vida deles, trazer para eles uma construção sem peso, sem condenação e com muito amor. Porque até quando eu corrijo, eu tô corrigindo porque eu amo. Até quando eu corrijo com amor. Acabei de corrigir minha filha agora, não vou falar o nome de qual. A gente estava passando por uma situação e ela chorou na minha frente. E naquele momento eu fiquei muito ruim. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou corrigir essa situação aqui agora? E na hora o Espírito Santo virou para mim e falou assim, agora já foi. Espera, acalma, deixa passar, depois você vai lá e mostra quem você verdadeiramente é. Que aquilo ali foi um momento de correção. Sim. Mas aquilo não é um momento, né, de você guardar aquilo como aquilo ficar gravado no coração dela e tal. Beleza. Passou, ficamos uma noite. Quando foi no dia seguinte, eu acordei dando aquele bom dia maravilhoso, chamando, cuidando, como eu sempre faço, mostrando as coisas que ela precisava, tentando mostrar para ela o melhor de tudo para mostrar assim, uau,
Na cabeça dela, assim, cadê aquele pai de ontem? Aquele pai de ontem foi preciso naquele momento. Mas o pai que você tem, que você vive, é esse pai aqui. Isso não perde a essência. Então, estou tentando construir na vida dos meus filhos muito amor. Estou tentando construir na vida dos meus filhos muito respeito. Que eu tenho que respeitar até o limite deles. E eu respeito também até o momento onde que eles vão errar e eu deixo errar. Sim. Sabe por quê? Eu queria viver até os 900 e pouco anos como Adão viveu. Mas não vou conseguir. Na Bíblia, né, já até não deixa isso mais para nós. Eu não vou conseguir, mas nos 200 e poucos eu acho que eu chego. Ó. Vamos junto. Eu brinco lá em casa, gente, eu vou ver até os 200. Imagina, rapaz, daqui 200 anos a gente fazendo o Legado Cast, isso aqui não deve nem existir mais esse tipo de tela. Só se for com uma bombinha de ar do lado aqui puxando, né? Com fogo, fôlego. Não, mas nós estamos brincando, mas olha. Então, assim, o que eu tenho tentado construir constantemente com os meus filhos e deixar marcado no coração deles é que eles têm um pai, que eles podem contar a qualquer momento, um pai de muito amor, um pai firme. Eu sou firme, mano. Infelizmente. Eu acho que eu adquiri isso. Eu falo infelizmente porque eu vejo tanto pai amoroso, pai assim mais tranquilo, um pai que não é tão firme. Mano, eu sou firme com as coisas bobas, sério. Tem hora que até eu dou vontade de bater em mim mesmo. Vou dar um exemplo, tá? Gente, eu tô me expondo, tô sendo vulnerável com vocês aqui. Você, pai, que tá me ouvindo, que tá assistindo, fica tranquilo, você não é o único errado. Nós também erramos. Nós também passamos situação assim. O negócio é saber como mover disso aí, tá? Vou dar um exemplo, tá? Meu filho almoça ou janta. Ele deixa o prato ali no mesmo lugar onde que ele acabou de comer, não lava, não faz nada. E vai resolver outras coisas e vai. Você tá falando do meu filho ou tá falando do seu? Não, tô falando do meu. Falando do meu. Mas naquele momento ali, aquilo pra mim é porque eu não gosto de falar várias vezes a mesma coisa. Mas eu viro pra ele, chamo ele, vou dar o exemplo do mais novo. Meu filho, vem aqui. Ele olha assim pra mim. O que foi, Daddy? O que eu fiz? Aí eu olho pra mesa. Oh, I'm sorry. Aí ele pega, ou ele fala, me desculpa. Pega, sai, vai lá, pega o prato, lava e tal. Então, assim, é uma coisa boba? É. Sinceridade? Sim. Faz diferença pra nós pegar esse prato e guardar? Ou lavar? Pra nós pais? Não faz. Só que isso pra mim é algo que eu aprendi lá com meu pai, com a minha mãe lá atrás, de sempre manter minha vida organizada sem depender e deixar trabalho pros outros. Sim. E eu acho, pai, se você é assim também, se você exagera nesses pontos, ou se você não tá sabendo como educar seus filhos nisso, deixa eu te falar uma coisa. Parabéns, bem-vindo ao clube. Agora, existe um detalhe, existe muito amor. A gente pode ser firme com amor. E o filho sempre vai entender isso, eu espero, né? Mas quando eles estiver mais velho, eles vão reclamar, quer ver? Carol, você reclama até hoje, não reclama? Eu tô falando porque o pai dela tá aqui. Então, por mais que a gente chame a atenção com amor, eles vão reclamar. E tá tudo bem. Sabe quando é que eles vão aprender? No dia que eles tiverem os filhos deles. Exato. Aí eles, agora eu entendi o que meu pai e minha mãe falavam. Você tem momentos que você vai ter a cadeira de líder, a cadeira de educador e a cadeira de pai, né? E a gente não pode criar filho dentro da bolha. E o que você faz com o Estevão de falar assim, meu filho, vem aqui, você mostrar um prato ali, não é sobre um prato somente, é sobre algo que é responsabilidade dele, levar o prato para a pia. Então você está ensinando a ele uma responsabilidade, porque se ele não tem responsabilidade hoje com o prato, imagina daqui a um tempo ele tá numa empresa em que ele tem que entregar um relatório e ele não entrega. Você quer ver uma coisa engraçada? Você me falou algo aqui que é muito bom. Desculpa eu te cortando, antes que eu perca esse ponto. Muitas pessoas falam que a gente cria filho pro mundo. Tá errado. A gente cria filho pro reino. Você quer ver um exemplo básico? Na Bíblia, do começo até o final, Deus deixa tudo detalhado até as medidas exatas de tudo do jeito que deve ser feito. O Senhor sempre foi, como se diz, detalhista em detalhes, e eu vou até acrescentar mais uma palavra para ficar bem cravado na mente de vocês. Na perfeição de fazer a coisa com excelência. Foi exato. Foi exato. Então, assim, isso não vem do mundo, isso vem da perfeição divina. E o Senhor falou que nós viemos para ser o quê? Imagem e semelhança de Cristo. E Cristo é assim. Então, se nós somos imagem e semelhança, então o que nós devemos ensinar para os nossos filhos? Nós estamos te criando você para o reino. Porque no reino, tudo é exato. Tudo é perfeito, tudo é agradável. É agradável você chegar numa mesa, ela tá limpa. É perfeito você chegar numa mesa, ela tá toda certinha. É agradável você pegar uma roupa limpa, cheirosa. Por quê?
Porque isso foi algo que Deus já colocou no nosso instinto humano de andar sempre na perfeição. E tá tudo bem se a roupa estiver suja, tá tudo bem se um dia a mesa estiver tudo bagunçada. O negócio é não viver nessa vida. Sim. Que essa é a vida que não nos pertence. Nós somos criados para o reino. E isso vai para fora da sua casa. Vamos colocar Tudo. no nosso dia a dia. Quantas vezes você já deve ter ido num banheiro público e chegou ali, aquele banheiro estava imundo quando você chegou para usar? Por que a pessoa que vai ali, ela não pensa no próximo que vai vir, que custa a pessoa dar uma descarga, custa ele enxugar a pia que ele acabou de lavar as mãos? Então, o que você está falando, ele vai para fora da nossa casa. E a gente sempre deixar o melhor para o próximo. Não é só para os nossos filhos, não é só para nossa família, mas é o melhor para o próximo. Se a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a ter Viver o reino. Você começa a ver. O que é o reino? É trazer o reino para a terra, né? Que a gente fala. Sim. A pregação do Pai, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Isso aí. É trazer o reino à terra. Exato. E o reino à terra é que seja perfeito e agradável aos olhos humanos e aos olhos do Senhor. Meu irmão, continua aí, deixa eu só responder meu filho, que Sim, isso aqui é sim, importante. Ó, viu, gente? Então, ó, o Aldo, nesse momento, nós estamos no podcast. O filho tá falando com ele, insistiu e ele parou para dar atenção nisso. Quantas vezes os filhos, às vezes, estão em casa e tá só querendo um pouquinho de atenção, e a gente está no celular, a gente está assistindo um filme, a gente está fazendo tanta coisa, e a gente acaba não dando atenção devida aos filhos. A gente está vivendo de uma maneira em que está todo mundo preso à tela. E aí o próximo fica sempre para depois. E a grande maioria das pessoas tem feito isso com os filhos. Então, dá atenção para sua família, dá atenção para os seus filhos, não deixa esses gaps de falta de não ter presença, né? De estar ali junto com eles. Então, seja onde você estiver, o que você estiver fazendo, se a sua família te pede atenção, se a sua esposa te liga, se seu filho te liga, aquele momento é o momento em que você deve parar para poder falar com eles. Não que vá te ligar a todo momento e de qualquer maneira, mas se ligou é porque é algo importante que devo estar precisando falar com você. Certo, Aldo? 100% certo. E mais, você precisa identificar o que é algo mais importante da sua vida hoje. Eu identifiquei. É a minha família, são os meus filhos, meu casamento. Não é o meu trabalho, não é os meus amigos, é meus filhos e meu casamento. Isso é algo mais importante da minha vida hoje. Porque a minha conexão com o Senhor, a adoração por Deus, tudo isso já é o ponto base lá de cima. Isso aí já está claro para todos nós. Isso eu amo ao Senhor. Mas quando a gente fala de ao nosso redor, eu não vou deixar de investir na minha casa para ir ajudar um amigo. Ah, me desculpa, você pode me taxar aí agora de pastor falso, você pode falar o que você quiser, mas a minha família é meu primeiro ministério. E olha que eu erro, viu? Minha esposa, eu sei que ela vai ver esse vídeo, eu sei que ela vai falar assim, vou te cobrar. Eu sei, mas eu estou tentando melhorar todos os dias, mas aprenda isso sem precisar apanhar. Você que está me ouvindo agora, seu primeiro ministério é a sua família. O que você vai ter que dar conta ao Senhor é da sua família, é dos seus filhos, é da sua casa, é do seu casamento. Parece que a gente tinha combinado aqui de falar sobre o reino, né? E falando sobre o reino, o que você tem ensinado aos seus filhos? Uma parte você já me contou agora, que o que você ensina ao teu filho simplesmente com o ato de levar o prato para a pia, faz parte de a gente trazer o reino para a terra, né? Como que você ensina seus filhos no cotidiano a viver para o reino? Primeiro que eles não podem negociar o tempo deles com Jesus. Meu filho, o mais novo, que é o que está comigo em casa hoje, porque minha outra filha está pro Army, a outra está fazendo medicina e a outra está no Brasil casada. E a minha do Brasil casada ainda brinca, ela é a veinha do coque. Ela é pezinho de fogo, ela fica o tempo todo com... Então ela já fez o que eu podia, Deus fez e graças a Deus ela casou com um homem de Deus, filho de pastor também, músico, e eles estão envolvidos 100% na igreja e ela é um mover. Eu ensino para os meus filhos hoje, tá? O ponto principal é: tenha tempo de qualidade com o Senhor. Entenda quem é o Espírito Santo. Entenda o que ele pode fazer na sua vida. Entenda que se eu não estiver aqui, é ele que vai te guardar e te resguardar.
É ele que vai trazer pra você a alegria no momento de tristeza. Não vai ser o pai fazendo careta mais e brincando, fazendo cosquinha. É o Espírito Santo, é o Senhor que vai te encher. Ele é o único capaz de preencher todas as lacunas. Então eu tento constantemente a falar com meus filhos, procura ter intimidade com o Senhor. Esse é o ponto principal. Uau. Vamos falar um pouquinho de casamento? Bora? Aldo, o que você tem feito hoje para proteger o seu casamento? E casamento, assim, casamento eu vejo ele como uma coisa mais íntima entre as duas pessoas, entre um homem e mulher, né? Que foi assim que Deus nos criou. E o casamento, ele é muito atacado para se destruir famílias hoje. E o que você tem feito para proteger o seu casamento hoje? Vamos lá. Para proteger o meu casamento, eu preciso entender com quem eu estou casado. Isso é óbvio. Então eu preciso entender aonde que foi gerado o meu casamento. Quem é a minha esposa? Então, assim, eu vou falar de uma mulher de Deus, uma pastora, uma mulher que prega muito melhor do que eu e tem uma unção bem maior do que a minha. Eu reconheço ao público isso, porque é nítido o tanto de experiência com Deus que a minha esposa tem. E olha, eu me orgulho disso porque é minha esposa. Então, assim, vocês podem ficar com inveja, mas é a minha esposa. Eu amo ver o mover de Deus na vida dela. Você conhece, você sabe Sim. disso. Então, assim, primeira coisa que eu, para mim proteger o meu casamento, eu preciso ouvi-la mais, entender que ela pode errar e que ela precisa de cuidado. No caso do homem, eu sou o que trago segurança para dentro de casa. Ontem ela fez uma brincadeira comigo e eu não chamei a atenção dela ainda, tá? Mas como ela já tá acostumada comigo, que eu sempre exponho ela mesmo, ontem eu fui arrumar a cadeira da Emily que ela pediu, aí tinha 3 parafusos, eu peguei os parafusos, aí vai eu caçar os parafusos que ela arrumou a minha caixa de parafusos que ela queria organizar. Ela gosta de organização, gente. E ela colocou tudo de um jeito que só pra mim tá organizado, tá, mas quem acha é ela? Eu, no meu jeito anterior, achava tudo. Agora eu não acho. Eu falo, amor, onde você colocou aquilo? Ela tá na sua caixa, assim, sensado. Eu fui lá e mexi os parafusos, mexi, não achei o parafuso. Ela olhou assim, eu falei assim, olha, eu vou comprar o parafuso amanhã no Home Depot e eu boto na cadeira de volta. Olha isso, gente. Aí, beleza. Encostei no canto, deixei os 2 parafusinhos, encostei do meu lado. Falei assim, amanhã eu vou lá e compro, tá resolvido o problema. Tá beleza? Ela, claro, meu amor, tudo bom. Não era nem pra você fazer agora, porque ela sabe que eu tava assistindo um filme e eu não gosto de parar no meio de um filme. Mas pela esposa, você tá vendo que a gente tem que aprender a entender a esposa? Se ela falou aquilo ali, ela sabe que eu tô no meio do filme e ela sabe que eu não gosto de parar, é porque aquilo tinha que ser naquele momento. Pra mim tá de boa, eu parei, dei pausa no filme, fui lá fazer. Só que eu não achei. Beleza. Quando eu tô lá acabando o filme, eu não percebi, eu fui tomar banho, ela passa do lado, ela pega os parafusinhos, ela vai lá embaixo na caixa. Ela traz a caixa junto. Uma caixinha desse tamanho. Só que eu tenho várias caixas de parafuso. Eu tenho muito parafuso. Aí ela trouxe uma caixinha, porque ela tinha guardado uns parafusos que ela achou no quarto da minha filha, numa caixa lá embaixo. Ela virou pra mim e falou assim, amor, você não viu essa caixa aqui, né? Eu olhei pra caixa, não vi, eu olhei dentro dela. Ela falou assim, você não achou? Eu, não achei. Aí ela foi, resumindo, ela achou todos os parafusos que estavam ali dentro. Gente, ela é uma mulher. Mulher não entende muito de parafuso. Mas ela é detalhista, lembra disso? Ela achou os parafusos, ela olhou pra mim. Vocês não acham nada mesmo, né? Eu, amor, glória a Deus, você achou, não vou precisar comprar. Olha o lado que eu levei, gente, tá vendo? Eu tive que reconhecer que ela achou, graças a Deus por isso. Não vou precisar gastar dinheiro. Aí ela virou e falou assim, ai, eu tenho que agora fazer até papel de homem. Opa! Na hora que ela falou que eu tenho que fazer até papel de homem, eu olhei, eu fiquei calado. Aí eu, tá tranquilo. Eu não vou criar um problema com isso, porque eu sei que ela falou na tonalidade de brincadeira. Ela falou na tonalidade, assim, de crítica construtiva. E passou. Só que é o seguinte, meus irmãos, eu gosto de lavar, eu gosto de fazer comida, eu gosto de arrumar mesa. Eu sou detalhista, o Wilson me conhece. Eu gosto de cozinhar. Vamos lá. Voltando pros papéis. Não tô falando que homem e mulher, cada um tem seu papel. Tem. Mas que um não pode ajudar o outro? Pode ajudar o outro. Um deve fazer coisa? Claro que pode. Hoje de manhã eu cheguei, fui lá, arrumei umas coisas, peguei a lavar-louça, peguei toda a vasilha que tava na lava-louça, guardei, estava seca, e tinha umas vasilhas na pia. Pela lógica, pela matemática, quem tem que lavar as vasilhas? A esposa, né? Não é? Aham. Deu vontade de falar na hora, gente. Nossa, vou ter que ser mulher aqui também?
Mas você não fez isso, não. Eu Você não falei. Você não foi vingativo. Eu não falei. né? É isso, é o Uau. ponto. E ela vai assistir isso. Eu não falei, mas por que eu não falei? Lembra que eu acabei de falar no começo da conversa? Primeiro você precisa conhecer a pessoa que você está casado. Primeiro você precisa entender e ter mais comunicação. Era um momento exato e chave, que eu sabia que ia ser rápido isso de acontecer. Eu preferi não fazer. Preferi amar, preferi cuidar, e isso blinda o meu casamento. Porque por poucas palavras, você pode arrumar um escarcéu de uma coisa que não é vivido. Aquilo ali não faz parte do seu cotidiano, da sua vida. Lembra aquelas vezes que os pastores pregam na igreja, que já deve ter escutado na sua, que as pequenas coisas que o inimigo joga os dados, assim, falando no seu ouvido pra você falar, pra você brigar, pra você levantar uma bagunça naquele momento? É o momento que você vai pro Espírito Santo e fala, tá tudo bem. A flecha lançada, ela não Ela volta. não- acabou. A palavra maldita, ela não vai... Acabou. Então, uma coisa que eu indico pra brindar o casamento de vocês é o que eu tô fazendo meu. Escutem mais. Amem mais. Se proteja de pessoas que vão te levar para Jesus dentro do seu casamento. Fica aliançado ou tenha convívio ou sente-se à mesa com pessoas que pensam e andam como vocês pensam. Vou dar um exemplo. Temos tempo? Temos. Vou dar um exemplo. Você está casado, amém? Aí você senta na mesa com duas pessoas solteiras constantemente. Vai para restaurante, vai para isso, para aqui. Deixa eu te falar, a conversa do solteiro que tá ali não é a conversa do casado. E vai chegar um momento que alguma conversa jogada, se a pessoa não tiver discernimento que ele está numa mesa onde existe casais, ele vai soltar palavras que vai despertar algo, ou seja no homem, ou seja na mulher. E deixa eu te falar, se vai, não é quando vai dar problema. Não tô falando que vocês não têm que andar com pessoas solteiras, eu tô falando que você precisa se blindar o seu casamento mostrando o seguinte: eu preciso de me blindar de pessoas que pensam como eu penso, que estão vivendo o que eu vivo, e que se a gente puder ajudar essa pessoa a solteira a casar rápido, eu brinco com todo mundo, eu sou o santo casamenteiro, gente. Eu saio e falo assim, tá solteiro? Vou arrumar um marido pra você. Mas não é Tá solteiro? Vou arrumar uma namorada pra você. conviver somente com pessoas assim. Vai dar ruim. Então, blinda tudo ao seu redor. Viva completamente um para o outro. Viva colocando Jesus no meio, entendendo o que o Senhor está desejando desse casamento. Porque quando o Senhor uniu duas pessoas, existe um propósito. Não foi só para cultivar o jardim, mas ele fez um propósito de poder levar você a amadurecer junto com um propósito profético lá na frente, porque a palavra de Deus fala que no ventre da nossa mãe o Senhor já nos conhecia. Então ele já tem um propósito na sua vida aonde você vai chegar. E não foi só para viver nessa terra, comer, beber e dormir e morrer. Foi para algo celestial. Então você precisa entender qual que é o propósito profético na sua vida hoje. Inclusive, isso é uma das nossas palavras da nossa conferência. Amém. Você falou algo que eu vivia já antes de ser cristão, né? Eu vou fazer 25 anos de casado, gente. Eu vou fazer bodas de prata, 25 anos de casado. E quem vai celebrar a nossa cerimônia é a nossa... Aleluia. nossa Gente, eu vou ter esse pastora. prazer. Fui convidado. Glória a Deus. Mas uma das coisas que a gente sempre fala, eu sempre falei assim, ó, homem casado anda com homem casado. Homem solteiro anda com homem solteiro. Se eu começar a andar com solteiro, eu vou querer fazer as mesmas coisas que o homem solteiro está fazendo. Eu tenho amigo solteiro? Tenho. Mas não é o meu hábito, não é o meu cotidiano tá com essas pessoas solteiras. O que o solteiro geralmente vai fazer? Ah, vou jogar bola, vou pra praia, vou pra balada, vou. Ele quer casar, ele quer arrumar um companheiro. E a mesma coisa para as mulheres. Esse papo de que eu tenho que sair com as minhas amigas, eu tenho que sair com um monte de mulher e é um monte de mulher solteira, isso vai dar problema lá na frente. Então, uma das dicas aí, ó, para quem está fazendo 25 anos de casado, ande com pessoas que tenham os mesmos princípios que o seu. Se afaste das pessoas que têm princípios contrários aos seus. Aldo, o que você tem feito de atitudes práticas para poder manter esse amor em chama pela Carla? Ai, rapaz, além de eu ser... Eu vou até embrulhar de volta meu chocolate, eu já tava pronto pra comer, mas não, pô. Vamos lá. Gente, é o seguinte, meu casamento nem sempre foi essa maravilha a vida toda, tá? Eu voltando lá no passado pra vocês entenderem.
Por vários anos da minha vida, eu e a minha esposa, nós tivemos muito atrito no casamento e como pessoa. A gente sempre admirou e amou demais um ao outro. Sempre. Eu falo amor de corpo, amor de admirar, de falar assim, uau, minha mulher é bonita demais. Ela fala, nossa, meu marido é bonito demais. Isso é coisa meu e dela, tá? Isso aqui eu tô falando aberto, porque lá em casa, como se diz o pastor Diego, como é que é? Machine Man. Ele fala, né? Machine Man lá em casa. Lá não tem isso, não. Sexo lá em casa é maravilha. Deus deu e nós vamos fazer. Machine. Sex Machine, quem fala isso? Então, assim, primeira coisa, nós entendemos e nós gostamos demais um do outro. Pronto, isso é básico. Só que durante anos, a falta de comunicação estragou muito o casamento. Até hoje, nós temos sequelas de falta de comunicação no nosso casamento que nós estamos acertando. Então, isso constantemente vem essa falta de comunicação que eu tenho que sentar, fazer o caderninho do beabá, sabe? Sentar do lado, falar onde erramos, qual foi a comunicação que não entendeu, o que não ficou claro, o que você tentou falar A e expressou B. Vou dar um exemplo. A minha esposa, ela é de conversa, não de confrontar, mas ela quer entender por que de sim ou de não. Eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que se a gente conversou e falou, tá bom, tudo bem, eu conserto isso aqui, já tá resolvido. Não, ela quer entender por que você tá conversando e por que você vai consertar. Vou dar um exemplo. O Wilson, uma vez, chegou e a gente num bate-papo numa mesa para decidir uns negócios do legado. Minha esposa falou isso, o Wilson falou assim, eu não concordo. Ela, por que você não concorda? Eu quero entender, tá tudo bem. Aí o Wilson foi por causa disso, por causa disso. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, eu não tenho a paciência que ele tem pra explicar. Beleza. Quando ele acabou de falar, ela, gostei da sua explicação. Eu olhei pra ele assim, véi, eu vou levar você lá pra casa. Assim, porque eu nunca ouvi isso dela. Mas por quê? Porque eu não sou essa pessoa de ficar explicando, falando muito. Não é que eu fujo do problema ou que eu não vou dar explicação. Claro que eu vou falar. Mas esse jeito de explicar, de colocar, de falar que foi isso. Porque primeiro que esposa e marido, você fala A, ela entende B. Você fala B, ela entende C. E ela, quando fala pra você, vem como A. Vou dar um exemplo. Pastor Cláudio Duarte fala isso constante, né? Pra nós, homens, tudo é tudo. Você nunca foi? Nunca é nunca. Se falar pra mim, eu nunca fui no restaurante. Você tá doido? Acabamos de vir nesse restaurante tem 2 semanas. Ela, não é isso que eu tô falando. Não, nunca pra mim é nunca. Exato. Pra homem é assim, gente. Nunca é nunca. E pra mulher não é. Moral da história. Por que eu expliquei isso mesmo? Porque a gente tá tentando ver o que você faz de atitudes práticas pra manter aceso esse amor pela sua esposa. Ok, voltando, como a gente teve... Entendi. Quando a gente teve esse lapso de comunicação, eu já entendi que isso é algo que eu precisei trabalhar, e ela também. Então a gente costuma trabalhar muito na comunicação, fazer algo diferente, agenda, viajar, ter tempo sozinho os dois, tentar conversar. Antes de eu vir pra cá, eu tive uma conversa boa com ela. Ela não estava se sentindo muito bem e tal, a gente conversou e tal, dei aquele momento rápido de atenção, porque eu tive que sair. Mas foi resolvido, teve mais comunicação. Isso ajuda demais a manter a chama acesa. Por quê? Porque você não fica com aquilo na sua mente martelando. Você não fica com aquele problema. E vou ser sincero, eu nasci, e muita gente não vai gostar do que eu vou falar. Quando eu caso, eu assino num papel falando que a partir de hoje eu vou viver para você e você vai viver para mim. A palavra de Deus fala, né, que quando você largar seu pai e sua mãe, você vai unir uma só carne para vocês serem um. Quando você fala serem um, é você ser 100% como se fosse para você mesmo e ela 100% como se fosse para ela mesma, entre os dois juntos. Isso se torna 100%. É a união. Então, quando você consegue identificar isso sem problema algum na sua vida, fica mais fácil de você poder ajudar a entender a sua esposa e ela te entender também, né? Que as esposas também precisam entender os homens. E a gente tem um convívio bom, manter a chama acesa, viajar mais, conversar mais. Sabe uma coisa que constantemente eu ensino para os casais? Quando você conheceu sua esposa, o que você fazia todos os dias? Quando você era novinho? Faz tempo, hein? Trabalhava, eu dava aula de informática na Quando época. você ia namorar, você ganhou ela alguma coisa. Você levava ela porque tomar sorvete? A gente Cinema? saía Não, o bastante. que você fazia? A gente ia... Eu ia pra carrocinha de cachorro-quente. Todo dia a gente saía pra comer cachorro-quente. E por que você não sai mais hoje?
Isso marcou a vida dela. Uhum. Foi por isso que ela casou com você. Nós nos conhecemos numa carrocinha de cachorro-quente e era o hábito de estar todos os dias ali. Então a gente ia para ali, a gente conversava, ria, se divertia. Tá entendendo? A gente ria. Olha, você tocou num assunto muito importante. O que a gente fazia todos os dias? A gente ria, a gente dava gargalhada. E por que não ri mais hoje? A gente deixa as responsabilidades do que acha que a gente tem que ser bem sucedido e aí começa a deixar a alegria se apagar. Uau, que chave! A gente busca o sucesso e o sucesso tira, muitas das vezes, a gente deixa ele tirar a nossa alegria. Agora uma pergunta pra você. O que adianta ser sucesso se você sentimentalmente no seu casamento vai estar destruído? Resolve alguma coisa? Nada. Então por que o sucesso primeiro e o casamento depois? Ou o seu cônjuge depois? É. Boa essa? Boa pra vocês Boa. pegarem aí? Então eu ensino isso pros casais constantemente. O que vocês faziam quando se conheceram que não fazem mais hoje? Quer consertar seu casamento? Começa a fazer o que fazia lá atrás. Começa a fazer como vocês estavam antes. Começa a lembrar aquilo que esquentava vocês dois. Era o quê? Vou dar um exemplo, gente, me desculpa. Mas o que tá entre quatro paredes entre eu e minha esposa, a palavra de Deus me dá o ser e o suporte para isso. É entre eu e minha esposa, amém? Mas eu gosto de ver minha esposa de saia. E ela quer me agradar, ela coloca uma saia. Pronto. É coisa simples, né? Sim. Não é coisa boba? Mas quando nós nos conhecemos, foi nessa pegada. Claro que mudou, porque na época a gente era do mundo, o tamanho da saia já mudou, né? O tamanho da saia é todo mundo, que hoje nós somos crente. E, gente, eu tô falando isso pra ficar dentro de casa comigo, tá? Cuidado aí também. Então, assim, por que eu tô falando esses detalhes? Porque ela já entendeu, e eu já entendi o que ela gostava também. E a gente só precisa dar uma pincelada e voltar lá atrás. E a gente tem que procurar entender o outro. Gente, a gente tem que dar um jeito de entender o outro. Seja através de um pastoreio, seja através de coach, de inteligência emocional, que tem gente que tem aversão à inteligência emocional ou a coach. Gente, vai procurar o que é linguagem de amor, vai procurar o que é inteligência emocional, que muita coisa vai mudar na sua vida também. Então, para com esse negócio de achar que não precisa entender o outro. Vai alinhar essas comunicações. Né? Aldo, para fechar aqui a nossa conversa até esse momento aqui, vocês ficaram claro para vocês de que a família do Aldo não é nenhuma tampa de margarina, não acorda todos os dias gritando Happy Day, não é capa de revista. Então, eu acho isso muito, muito bacana, muito interessante de que as pessoas criam um estigma de que um empresário bem-sucedido, um pastor, um líder, ele tem que chegar sempre sorrindo em todo lugar, porque ele tem uma família perfeita e os filhos não têm problema nenhum no mundo. Vocês acabaram de ver aqui uma pessoa que é pastor, é empresário, né? É marido e pai, e tem um monte de problemas, assim como todo mundo. Então, é isso, né, Aldo? É ser transparente com as pessoas que estão ao teu redor de que a sua vida não é uma vida perfeita. Você quer ser livre? Sempre. Primeiro, pare de preocupar com o que as pessoas acham de você. Preocupe com o que Jesus acha de você. Na hora que você começar a se preocupar com o que Jesus acha das atitudes, das ações, do que você está vivendo, se você consegue machucar, ir contra aquilo que é mais precioso na sua vida, que é o Senhor Jesus que morreu por você naquela cruz, e se você está fazendo contra ele, mano, você está tudo errado. Não só com as pessoas de fora. Agora, uma coisa eu aprendi. Se Jesus está bem comigo e eu com ele, eu não estou fazendo nada para poder desagradar o meu Deus, aquele que eu amo, aquele que morreu na cruz por mim, eu não estou preocupado com o que as pessoas estão achando. Meu irmão, hoje eu sou livre. Hoje, eu nunca fui assim, tá? Eu fui muito religioso, gente. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre, sou transparente. Minha esposa acompanha comigo em todos os pontos. E a primeira coisa que, na hora que eu faço uma coisa que eu vi que saiu um pouco fora daquilo que é suposto eu fazer de normal, eu pergunto, Espírito Santo de Deus, o que eu acabei de fazer? E eu escuto do Espírito Santo aonde está o erro, o que eu preciso fazer para melhorar. Eu não estou mais preocupado com o que as pessoas falam. Eu preciso ser livre em Cristo. E ser livre em Cristo é isso. É claro que eu não quero fazer algo para escandalizar, para derrubar um irmãozinho, que a palavra de Deus também fala, entendeu? Para você não ser pé de tropeço na vida do seu irmão. Então, se eu não quero ser isso, mas posso falar, eu sou muito livre hoje, meu irmão. Muito livre.
eu durmo bem com o Senhor. Falo, Senhor, tá bem comigo aí? E quando eu tô ruim, eu vou de cara no pó, eu faço meu jejum, eu fico ali semana. Você já cansou de ver isso Sim. acontecer? Mano, eu não tô bem essa semana. Eu vou pro Senhor, eu vou pro meu tempo com Deus, eu vou me curar pra depois eu vir pro lado de fora. Eu sou assim. E eu costumo dizer que ser livre é você fazer aquilo que você não quer. Porque se a gente quiser fazer tudo aquilo que a gente quer, você vai ser escravo, porque a gente vai querer fazer tudo que é coisa para poder te afastar de Jesus. Então, Concordo, ser 100%. livre, você vai fazer muitas vezes aquilo que você não quer, né? Então, é isso. Aldo, você que é um empresário no ramo da construção. Então, empresário aqui no ramo de construção, gente, aqui nos Estados Unidos, a gente está acostumado a mexer com obras grandes e não são obras que dá volume de dinheiro, né? São obras em que ela vai testar o teu caráter, vai testar a tua fidelidade, vai testar a tua aliança. Como que você equilibra a tua vida de pastor, a vida de uma pessoa que tem um caráter de Cristo com o teu lado empresarial? Como que você traz equilíbrio para isso? Nós sabemos que tem momentos em que você tem que tomar algum tipo de atitude, você fala assim, como que eu ajo isso aqui com a minha identidade de Cristo, com o meu caráter de Cristo? Tá, isso é algo que eu fico me vigiando constantemente. Primeiro, puxa seu microfone pra você e pare de bater na mesa, senão não vão ok. levar mais. Tô Desculpa, vendo o pessoal Carol, só mandando. desculpa, Carol. Pede desculpa. Por nada. Vou nada. Vamos lá. Gente, vamos lá. Isso eu tenho que ficar me vigiando constantemente. Por quê? Além de ser pastor, empresário, pai de família, todos esses títulos que você me colocou, existe um homem, um ser humano, que ele vai errar. Ele erra. E que é quando erra. E nesse exato momento que eu faço, e o principal para mim, para tentar constantemente não cair nesse. Porque você já começou falando, né, que aqui os trabalhos, valores altos, não sei o quê. A gente é sócio numa empresa Uhum. e graças a Deus por isso. Você é um homem de Deus na minha vida. Você vê pela minha índole como tratar as coisas da empresa. Exemplo. Eu tento sempre me proteger a ter uma testemunha. Por várias vezes. Na verdade, todos os dias aparecem contratos para mim para tentar corromper o meu princípio, o meu caráter. Eu tenho duas opções: aceitar por ganhar mais e quebrar o meu princípio, meu caráter, ou falar não vou fazer, não estou interessado e esperar aquele momento que Deus vai abrir aquela porta certa por causa que eu me mantive firme até o momento, né? Vamos falar assim. Então, o que eu tento fazer constantemente é trazer sempre transparência nas coisas que eu faço. Na minha outra empresa, eu tenho um sócio. E eu sou bem transparente com ele. Eu chego com ele, abro, tá aqui, vamos calcular os papéis, tiro foto, mando para ele, você tá de acordo, tô, não tô. Tanto que ele faz pagamentos, eu não fico checando se ele gastou, se ele não gastou. Por quê? Porque a gente adquiriu como é que eu falo? Essa confiança de poder falar assim, uau, pode deixar fazer. E sinceridade, se amanhã ou depois ele errar, ou se eu errar, até então o Senhor guardou o meu coração dele até hoje, porque a gente já tá há 15 anos nessa sociedade e trabalha bem demais. E para mim tá tudo bom. Eu abri mão da minha empresa, dando ele 50% que eu tenho. A empresa é minha, tá no meu nome, eu trouxe ele para trabalhar comigo, eu tomo conta de um setor da empresa, que é o setor de escritórios, invoice, recebimentos e pagamentos, e ele toma conta da parte de fora da empresa. E funciona bem. Todos os dias, eu que recebo, eu que dou preço nos trabalhos. Eu podia muito bem pegar esses trabalhos, esses preços e colocar eles mais abaixo e pagar ele a metade da outra coisa. Todos os dias tem a possibilidade de eu poder errar. E eu decido me posicionar e não fazer desse jeito. Gente, e aqui nos Estados Unidos não é diferente do Brasil, não. Não é porque você está nos Estados Unidos que aqui não tenha propostas indecentes. Não é que aqui também não existe a corrupção. Você vai para uma licitação, você vai fazer uma obra, um trabalho, surgem propostas no meio do caminho. E aí é que entra o seu caráter, aí é que entra
a sua aliança e fidelidade com o Senhor, de você agir de uma forma que você não vai quebrar os seus princípios, os seus valores, ou se você vai agir naquele momento ali de levar uma vantagem a mais naquilo dali. Então, não fique achando que aqui é um país onde está tudo certinho, não. Tem muita coisa errada E muito. mesmo, muita. E as Tá? coisas erradas aqui é grande. O É. valor é maior. Então, então é uma decisão de andar correto. E é o fato que você falou, você está sempre com alguém junto para que você deixa tudo transparente. Tem um mecanismo de conferência das coisas, para que se algum momento se chega para conferir, a pessoa pode conferir aquilo ali. A minha esposa costuma falar que ela aprendeu com uma pessoa no passado que quem confia, confere. Eu não precisa estar conferindo toda hora, mas vocês têm mecanismo de estar conferindo. Aldo e eu aqui na nossa sociedade, qualquer momento que a gente chega para perguntar alguma coisa, como é que foi feito isso, como é que foi feito aquilo, é tudo de forma muito transparente. Então, você trazer essa visão do reino para o teu dia a dia como empresário também é muito importante, né? 100%. E você quer ver, gente, um outro... Não sei se eu falo isso. Não, vou falar. Não vou. Agora fala. Vai deixar curiosidade? Tá. Nós temos uma palavra nós somos 3 sócios. Nós temos uma palavra nossa na nossa sociedade, é que se houver um adultério, uma traição da parte dos homens, ele perde a parte dele na sociedade, ele sai sem nada e passa para a empresa. 100%. Então, 3 sócios. Se um de nós cometer algum adultério, tá fora. Tá fora da desfeita empresa. E pega sai suas sem direito a coisas, nada. vira suas costas e pode ir embora, que você não faz parte mais dessa sociedade aqui. A nossa empresa ela foi criada com a base de Cristo, a gente vive pelo reino, a gente tenta... Não é quando nós vamos... se nós vamos errar, nós vamos errar, mas adultério aqui não é permitido. Né? Aldo, e de que forma que a tua empresa ela tem trabalhado no reino? Como que a sua empresa ela hoje alcança famílias e serve ao reino? A minha empresa de construção, 90% dela é cristão. Todo mundo crente. Tem haitiano, tem hispano, tem brasileiro. Haitiano, hispano, brasileiro. É só essas 3 raças. 90% de todos os funcionários são crentes. O que não são, ele não dura muito de 3 semanas. Por quê? Ele entra num convívio tão grande de pontualidade, de na hora do almoço, vocês estão falando de coisas de igreja, e eles vivem esse contexto. Vou dar um exemplo. Há pouco tempo agora, um jovem foi trabalhar com a gente. Esse jovem, acho que tem 19 anos. E ele chegando da balada, chegando das coisas, chegando e tal, e não sei o quê, e o pessoal lá tratando ele assim, com amor e com carinho mesmo, com respeito. Porque eu acho que o principal de ser crente é mostrar para quem não é e não conhece Jesus ainda que tem algo melhor para ele. E não taxando, julgando ele de lado, criticando as coisas que ele tá fazendo. É mostrar para ele que existe algo melhor do que aquilo que ele vive. E o meu pessoal que trabalha comigo, graças ao Senhor Jesus, a maioria é tudo crente dessa pegada. Tudo crente, assim, de amar, de cuidar. Por isso que tem uns que tá há mais de 5 anos. O que tem menos é 5 anos, guys. Pessoal, então assim, moral da história. A gente vive isso lá no nosso meio. E esse menino, ele não durou 3 semanas. Ele falou assim, não vou ficar trabalhando aqui. Vocês estão me deixando eu desconfortável, porque vocês são bons demais, vocês são isso. E outra, ele não era... Ele falava que ele era ateu, ele não acreditava em Jesus, não acreditava em Deus, não acreditava em nada disso. A família dele toda. Ele falou, eu não consigo ficar aqui. Porque na hora do almoço eu não tenho com quem conversar, eu não tenho do que falar das meninas que eu saí, eu não tenho nada disso. Aí ele chegou pra mim e me falou, Aldo, eu vou sair e tal, assim, um hispano. Eu vou sair assim, sem assar e tal. Eu falei, mas por quê? Não gostou? Ele, não, porque eu não consigo me adaptar com o pessoal. Por quê? Estão te tratando mal? Não, pelo contrário, eles me tratam bem demais. Eu não consigo nem fumar um cigarro perto deles.
Então, eu tô me sentindo mal num ambiente que é tão saudável. E esse ambiente ainda não é pra mim. Eu amém. Deixa eu te falar. Eu sei de uma pessoa que tá precisando, você vai lá, trabalha com ele lá. Indiquei ele pra outra empresa. Uhum. Então, esse é o viver do reino que nós vivemos. Então, a minha empresa, eu acredito que além dessas famílias todas estão sendo edificadas e estão buscando na palavra, cada um tem sua igreja, sua denominação, a gente, além disso, a gente, assim, ajuda as famílias do jeito que pode, meu irmão. Acho que é o que eu tô conseguindo fazer até hoje na empresa, é isso. Amém. E como que você se sente com uma pessoa que num momento desse você vê que ela vai se afastar porque ela Eu não insisti tá pra ele pronta? ficar. Uhum. Eu fica. Você não, aí eu começo a falar um pouco de Jesus, né? Aí, só que o Espírito Santo fala com... Mano, é assim, eu sou muito... Eu vejo no momento que o Espírito Santo fala, para, não passa daí. Porque quem convence é o Espírito Santo. É, tá entendendo? É o Espírito Santo Não convence, não somos sou nós que eu. vamos convencer. Aí quando eu insisti com ele, que eu falei, mas fica, dá mais um tempo, você é um bom trabalhador, eu acho que vai dar muito bem. Ele, Aldo, eu não consigo, eu tô me sentindo mal perto de vocês. Ele, não, então tá bom. Um dia você volta. Um dia nós vamos estar aqui de porta aberta esperando, você pode vir trabalhar com a gente. E eu acredito que esse um dia vai voltar. Amém. Amém. Vamos falar de futuro? Bora? Quais são os novos sonhos que Deus tem te apresentado para os próximos anos? Mano, se eu for falar desse sonho aqui, vai dar ruim. Ai, ai. Olha, eu tenho vários sonhos, né? O principal tá linkado muito ao reino, tá linkado muito ao legado, tá linkado muito à cultura de pessoas que a gente tá querendo viver, ou à comunidade de pessoas que a gente tá querendo viver. É porque é algo muito complexo, nós já conversamos sobre isso, mas eu acredito que para o futuro eu quero estar numa comunidade aonde que nós podemos ajudar uns aos outros, uma comunidade aonde que nós vamos ter um lugar reservado, por quê? Porque eu vejo que muita coisa ruim vem pela frente para acontecer, é bíblico, tem muita Uhum. coisa que ainda vai acontecer pela frente, e a gente precisa se respaldar e viver com pessoas que têm essa cabeça, essa visão, para a gente começar a preparar o nosso canto de refrigério, o nosso canto de poder cultivar, plantar, nosso canto para poder falar da palavra do Senhor, educar nossos filhos, crescerem os nossos filhos, caçar, nos guardar. Vocês viram que eu já tô dando dica, né? E pescar no nosso rio, porque, gente, guerras mundiais estão acontecendo em todo momento. Nosso presidente vai lá e pega um outro presidente do lado de lá. Tá presidente de lá tentando brigar com o de cá. Então, assim, a gente tá no meio onde a qualquer momento muita coisa pode acontecer. Quando veio o coronavírus, aquilo ali foi um sinal de alerta para todo ser humano entender que precisou um vírus para colocar todo mundo dentro de casa e muita gente morreu. Então, há de concordar que se você não estiver num lugar saudável, numa comunidade saudável, num povo que quer ajudar uns aos outros e para viver algo do reino, que o Senhor Jesus já deixou bem claro para nós que esse dia viria, a gente vai ficar batendo cabeça aí. Então, meu foco hoje é levar o legado, o máximo que der, até onde que o Senhor permitir que vá, falar dessas propostas do reino, do propósito profético de cada vida. Eu quero sentar com cada um que eu tiver a oportunidade de falar, ajudar ele a encontrar o propósito profético da vida dele. Isso, pra mim, um dia um pastor fez isso na minha vida e me ajudou demais. Ele me mostrou. Ele buscou comigo em oração e a gente ouvindo o Espírito Santo falando, esse é seu propósito profético. E eu amém, entendi. Então, esse é meu foco para o futuro, é tentar chegar o máximo de vidas o possível, onde que eles entendam, que eles aceitem que é direito deles de aceitar ou não, e que a gente possa fazer uma comunidade boa. E tua visão de futuro para o trabalho? Não vai ter muito, não. Porque se tudo vai virar para esse lado, trabalho quase não vai ter, né? Mas eu vivo a todos os dias. Tem uma coisa que me traz muita paz, tá? Uhum. A palavra de Deus fala que na minha mesa não vai faltar nem pão nem água. Amém. Não vai faltar. A nossa. Na sua não vai. Todo cristão, a palavra de Deus garante que não vai faltar pão e água na mesa dele. Como vai chegar a vocês aí? Não sei. Mas se você tiver... Olha, eu gosto mais do versículo Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus de acordo com a tua vontade. A vontade de quem? De Deus.
E eu sei que a vontade de Deus para mim ela é boa, perfeita e agradável. Então, eu descanso nessa hora do trabalho, por mais que eu sou humano, por mais que ele veio de vez em quando preocupando aqui como é que eu vou pagar as contas, como é que nós vamos pagar isso, mas eu descanso porque o Senhor fala constantemente comigo e diz: eu que cuido das suas finanças, eu que cuido da sua casa, eu que cuido do seu trabalho, eu que te dou os trabalhos. Eu comecei o ano agora sem perspectiva nenhuma de trabalho. Hoje uma pessoa me ligou e falou: acho que eu vou precisar de um cara de funcionário seu, vou te pagar por hora para eles trabalharem para mim. E ele paga mais. E eu não esperava por isso. Então, eu acho que vai salvar. Então, Deus está fazendo. Amém. Amém. E como é que você mantém viva essa restauração sem voltar à queda? A restauração que eu tive, para mim poder manter isso vivo, eu tive que entender quem é Jesus na minha vida. Básico. Se você quer manter íntegro, se você quer manter fiel, se você quer se manter com caráter assim, que a gente está falando sobre caráter, sobre posicionamento e restauração, primeiro entenda quem é Jesus na sua vida. Tô falando do Jesus mesmo, aquele que morreu na cruz por você. Se eu sou o santuário do Espírito Santo, o meu santuário, quem domina ele é o Espírito Santo. E se é o Espírito Santo que domina, eu não posso cair aos desejos da carne. Então, quando a minha carne começa a apitar um sinal vermelho, eu tenho que destruir ela. E eu só destruo ela através do minha parte espiritual e do Espírito Santo e meu espiritual sobre em cima da minha carne. Porque quem comanda... Vamos lá. O corpo é feito de 3 coisas. Alma, corpo e espírito. Quando a minha alma começa a gritar, ela vai em cima da minha carne. O meu espírito fica lá, tá doido, cuidado, cuidado, tá doido, isso vai dar ruim, tá doido. Vamos voltar pra cá, olha sua alma. Aí eu vou lá com o meu espírito, caio de profundidade nele, vou buscar na essência pra dominar minha alma primeiro, porque minha alma grita. Quando eu quebro a minha alma, quando eu boto ela de volta no lugarzinho dela, eu consigo dominar minha carne. Agora, se eu vou na minha carne primeiro, a minha alma fica me sabotando. Não vai dar certo. Ah, você não vai conseguir. Ah, você já fez isso, vai fazer de novo. Ah, é desse jeito fica minha mente, mano. Fica igual um desenho animado. Ah, papapá, você deu ruim. Ah, vai dar bem. Ih, olha lá, o que você vai fazer? E o espírito fica lá, cuidado, você tá ouvindo quem não deve. É desse jeito minha mente. Então, o que eu faço? Primeiro eu entendi que se eu fizer de novo, desculpa a palavra, as cagadas, as merdas que eu fiz no passado, eu tô sujando, o Espírito Santo tá dentro de mim, mano. Isso eu não vou conseguir fazer. Isso eu tô determinado a nunca mais. Quando eu falo a palavra nunca, é nunca. A nunca mais fazer isso na minha vida, porque além disso, eu prometi pra mim mesmo que eu jamais, não vou nem falar às pessoas, mas eu prometi pra mim mesmo que eu jamais gostaria de sentir o peso e a acusação da sujeira no meu corpo, porque tem um Espírito Santo aqui dentro. E eu gosto de ouvir ele todos os dias. E eu preciso ouvir ele todos os dias. É a sensação, eu já passei por essa sensação de quando você erra e você sente que você se afastou de Deus, é como se ficasse um vazio dentro da gente. Você fala assim, uau, cadê aquela intimidade de que eu escutava o Espírito Santo, de que eu estava aqui em adoração e você sente um vazio, né? Então, é um cuidado que tem que ter muito grande, realmente, para você não se sentir vazio novamente. Isso é muito espiritual. Hoje, nós trabalhamos com cura e libertação. Eu aprendi muito isso, o que funciona por trás disso tudo quando acontece no mundo espiritual. Então, o espiritual é tão visível, é tão presente hoje, é tão assim, dá pra você sentir quando o ambiente muda, quando tudo acontece, quando você está muito bem conectado no espiritual. Então, quando você não está conectado no seu espiritual, está mais na carne e na alma, você não vai perceber nada disso no ambiente. Você vai chegar como um ambiente normal, você entra e sai. Então, o que eu tento constantemente? Por eu trabalhar muito na área de libertação, eu preciso sempre me resguardar, tentando entender o seguinte. Peraí, eu sei que tem um bando de demônio fora tentando me derrubar. Eles estão doidos pra esperar. Achar uma brechinha minha pra... te pegamos. Eu sei que eles estão doidos pra poder achar uma brecha pra poder assim... Pronto, agora a gente cai de cabeça. Então, além de eu ficar vigiando, que eu tenho que vigiar,
Isso é um papel meu, é direito meu e de todo ser humano cristão a ter que vigiar. Vigie todos os dias. A palavra de Deus fala, vigie, varão. Vigia, varão. Já viu quando Sim. os irmãos brincam, né, com a gente? Uhum. Vigia, varão, não sei o quê. Então, assim, isso eu tenho que fazer todos os dias. Automaticamente, o que eu faço? Se eu sei que tem um monte de inimigo aí fora querendo me derrubar, porque constantemente nas libertações eu tô comprando briga. Eu tô entrando na brecha dos irmãos, libertando eles, tirando os cativos para poder fazer a libertação. Então, o que eu preciso vigiar a partir disso? É aonde eu vou pisar. Com quem que eu tô andando. Vou te dar um exemplo, você vai achar até estranho. Por causa do meu passado e eu ter frequentado muito prostíbulo, eu não passo em rua de prostíbulo hoje. Eu não passo. Se ali eu sei que tem um, eu passo em outro lugar. Por quê? Porque eu sei que aquele lugar, não é porque eu não venci aquela área não que eu vou cair não, é porque eu sei que aquela área hoje, eu trabalhando no mundo espiritual, aquela área é muito forte. E se eu passar ali, nada custa pra furar um pneu, Sim. nada custa pra um carro bater na minha frente, nada, porque o inimigo quer fazer desse jeito, ele quer te atrapalhar, ele quer fazer com que tudo aconteça pra você parar ali naquele momento e te derrubar. Então assim, eu evito muita coisa hoje, porque eu entendi que a minha luta não é contra a carne. É contra o espírito. O Aldo é a prova de que Deus ele não melhora as pessoas, né? Ele transforma as pessoas, né? Mano, eu acho que eu fui transformado e muito, viu? É porque eu não consigo falar de mim mesmo. Não, Mas eu acho eu que posso falar que foi transformado, assim, eu não conheço tão a fundo o Aldo. A gente vai fazer 2 anos, né, Aldo, que a gente... Acho que tem mais, não? Não, É tem 2. 2 anos. É que a nossa aliança, Parece que nosso tem tempão, né? companheirismo, fidelidade, porque o Aldo cuida da minha família, eu cuido da família do Aldo. Para vocês terem ideia, acho que eu já falei isso aqui antes, o Aldo ele tem a responsabilidade, se algo acontecer com a minha família, meus filhos estão entregues a ele, isso é documentado. Então, o Sim. tamanho da fidelidade que a gente tem um pelo outro. E só que foi uma aliança tão forte que o Senhor criou entre nós que parece que a gente se conhece há muitos anos. E as coisas que o Aldo já conversou comigo, ele realmente foi uma pessoa transformada. E a maior prova de que você não precisa ficar indo, você pode visitar o teu passado, mas você não precisa viver no seu passado. O seu passado ele tem que vir como step, como degrau, para que você vá para um novo nível. Ele não pode ser plataforma. Então você vê que o Aldo ele passou por tantas coisas no passado e aquilo ensinou tantas coisas que o Senhor vê, ele não melhorou, ele transformou a vida do Aldo, da família dele. E Graças a Jesus, mano. uau, e quem vê as coisas, né? Quem te conheceu lá. E você pega muitas pessoas que ficam tentando visitar teu passado, Aldo? Demais. É. Eu tava uma vez pregando, um irmão chegou e falou assim, aquele ali é o pastor dessa igreja? Ele se converteu? Eu tenho que ficar aqui pra ver o que tem essa igreja. Desse jeito, mano. Já vi irmãos chegar e falar assim, ele converteu? Esse homem aí? É sério mesmo? E eles tentando visitar o meu passado. E as pessoas falam, não, ele é um homem de Deus. Eu posso falar? Todas as igrejas, já frequentei algumas igrejas aqui, né? E graças a Deus, nós só deixamos boas alianças. Eu e minha esposa. A gente tem um povo apaixonado por Jesus e um povo que nos amou, que cuidou. Então, assim, realmente, eu era a pessoa de farra, mano. Eu era a pessoa do mundo mesmo. Mundo, mas de cabeça mesmo. Então, é muita transformação. E o que você pode falar, Aldo, para quem viveu nesse mundo de pastoreio, o pastor quando ele cai, quando ele falha, parece que o chão dele deve se abrir, né? Ele cometeu... Não tem chão. Não tem chão. Porque é o seguinte, novamente, voltando naquilo que a gente falou lá atrás. O pastor, além dele ser uma autoridade do Senhor na terra dada e falada ao público e reconhecido, ele está reconhecido a visão dos homens pelo céu. Então, seu patamar de ser humano passa um pouco para mais santidade. Sim. Então, se as pessoas esperam no mínimo de você um santo, só que não vai ter um santo. Não existe. Deixa eu te falar, se você colocou seu pastor num lugar de santidade, num santo, num homem perfeito, você está acabando com ele. Ele erra, ele é falho, ele precisa de muito amor e cuidado e ferramentas para que ele continue buscando ao Senhor e mantenha a sua santidade em Cristo. Entendeu a pegadinha? Sim.
Entendeu? Santidade é incrível. Cristo. Por quê? Porque aí as pessoas te tiram você do pedestal, colocam você como ser humano, porém, com conhecimento, com uma autoridade no mundo espiritual maior, você passa a ser... Posso falar? E vocês são igual, mano. A única diferença é que eles me ungiram como pastor, reconhecimento no mundo espiritual. Eu sei que tem muito pastor que vai achar ruim comigo que eu tô falando, que eu tô banalizando, colocando todo no mesmo patamar. Deixa eu falar, é ser humano. É ser humano, como qualquer outro. Se cortar, se morrer, vai a mesma coisa. Então, assim, ou você reconheça que quem faz tudo na sua vida é Cristo, e se você for ungido pastor, é para que você leve as ovelhas do Senhor ao encontro dele, não as suas ovelhas, porque eu não tenho ovelha. Eu não tenho ovelha. As ovelhas não são minhas, são do Senhor. Sim. Então a gente já começa a colocar cada um no seu patamar, Sim. entendeu? Cada um no seu padrão. Então, para mim, é Jesus, mano, 100%. Vou falar assim com você. Não tem como eu te falar algo diferente. A gente tem que entender que o chamado pastoral, ele é um chamado para Jesus. Eu posso falar de algumas coisas aqui da Bíblia, para poder deixar isso mais claro. De Paulo. Vamos lá. Vamos falar de Paulo? Vamos falar de Paulo. Quem era Paulo? O que Paulo foi antes de se tornar Paulo? Paulo era perseguidor, era assassino, era cruel. Concorda? Paulo era cruel. Concorda? Aí Paulo se tornou um dos maiores, Amante verdadeiro de Cristo e tá aqui. Só que tem um detalhe, ele tinha um espinho na carne. Todo mundo pergunta hoje qual que é o espinho da carne. Todo mundo tenta entrar nesse negócio. Então, assim, eu tenho a minha ideia do que seja, pela leitura, pelas coisas que eu já vi. Já vi pastores pregarem falar a mesma coisa. Não quero entrar nisso, que a gente tá aqui pra falar de Bíblia. Mas Paulo, para mim, foi uma pessoa nítida para mostrar quem são os pastores hoje. Ele perseguiu, converteu, vamos falar assim. Uhum. Tinha um espinho na carne, ele tinha uma fraqueza, que aquilo ali ele tinha que ficar vigiando, para mostrar para as pessoas que por mais que eu sou Paulo, que está escrito na Bíblia, que através de mim o Senhor usou para escrever vários livros, usou os meus discípulos comigo para escrever vários livros também, mesmo assim eu tinha um espinho na carne. Então não cobra de alguém aquilo que você não vai conseguir dar. Perfeito, santo é só Jesus, nós não somos. E não vamos conseguir ser. E não toma esse lugar de Jesus, que nós nem somos dignos de estar no lugar dele ali, na cruz. Esse lugar é só dele. Nós estamos aqui para representar a face de Cristo. E na hora que você ou eu errar, meu irmão, eu quero te ajudar. Deixa eu te amar. Deixa eu te falar. Não faz isso de novo. Isso me mantém convicto e 100% de certeza que isso é ser cristão e livre. E fala de Jesus. Amém. E qual o seu entendimento de pastores que hoje eles estão falando de pastor, gente? O pastor daqui a pouco vai brigar comigo, mas nós vamos aproveitar aqui do pastor. A gente vê muito hoje esse lado do pastor, ele falha e aí volta para pregar a palavra como se ele fosse santo. E como que você vê isso, esse discernimento que a pessoa tem de que é como se ela assumisse duas identidades que tenta caminhar junto. Uma identidade deixa eu de só entender. pecador e uma identidade de pastor. Ok, porque eu entendi duas coisas, tá? Deixa eu entender. Primeiro, você falou que ele pecou, ele errou. Uhum. Dependendo do tamanho do erro, né? Porque pecar a gente pega todo minuto. Sim. Se você tá falando, vamos colocar nomes, um adultério. O pastor, ele normaliza as falhas e os erros dele, ele acha que quando ele sobe no púlpito, tá tudo normal, é a parte da vida que ele vive lá fora. Então, tem duas visões para isso. E por que eu te falo isso? Porque as pessoas começam a querer se conectar com Davi. Davi, ele cometia as falhas, ele cometia os pecados dele, ele errava como homem e o Senhor se agradava dele pelo coração que ele tinha. E as pessoas querem trazer isso para falar assim: eu erro, eu faço isso, eu faço tudo de errado, mas quando eu tô ali no púlpito, o Senhor conhece o meu coração e sabe que eu tô fazendo pelo rei. Ai, mano, você entrou numa coisa tão assim. Eu sei que o povo vai me bater aí, mas vamos lá. Vou te falar o que eu acredito por eu ter vivido os dois lados, tá? Vamos lá, todo mundo já sabe, já tá num podcast, se eu não me engano, já tá em vários locais. Tem podcast, gente, tem. Pode procurar aí, tem podcast tem do podcast do meu, Aldo, da minha da história, Carla. da minha história. Vamos lá. Vocês querem conhecer lá, vai ter Eu, muita pastor,
eu traí a minha esposa, caí várias vezes, fiz um monte de cagada e pregava. Olha isso. E quando eu pregava, tinha unção, o pessoal se convertendo, Deus fazendo, e eu errado. Olha isso, mano. Então, você tá vendo que existe dois pontos? Uhum. Quem tá pregando, quem tá convertendo, quem tá falando ali é o Espírito Santo com as pessoas. Não somos nós. Nós não convertemos ninguém. O Senhor, ele pode vir aqui agora e te encher você aqui, você começar a pregar aqui, falar que várias pessoas vão vir, vão te seguir, que você vai virar milhões de seguidores da noite pro dia. Porque você foi cheio naquele momento e Deus fez. Pra mim, na minha visão, tá? Na visão do Aldo hoje, eu acho que se um pastor, ele caiu, ou ele aconteceu alguma coisa muito errado, eu acho que ele precisa, no mínimo, ser retirado dali daquela posição, à frente de igreja, ser cuidado, tratado, ajudado, amado, reconhecer onde foi o erro, o que foi que levou ele a fazer aquilo, porque tudo tem uma raiz, mano. Sim. Tudo tem uma raiz. Ninguém decide trair da noite pro dia, ninguém decide matar da noite pro dia, ninguém decide usar droga da noite pro dia. Tudo tem uma raiz. Acordou com vontade de fazer errado. Não é assim. Isso não é acordou. Isso veio já de uma raiz. Então, nesse momento, eu acho que esse pastor precisa ser cuidado, amado e assim. E com muito amor e com carinho, ele precisa ser mais amado do que disciplinado. Porque todas as vezes que eu fui disciplinado, eu sempre errei. Eu sempre continuei errando. Mas no dia que eu fui mais amado, eu conheci ali o verdadeiro Jesus e falar assim, uau, o que eu tava fazendo? Quando só recebi amor. Não foi quando eu fui disciplinado. Quando eu fui disciplinado, me deu raiva, me deu ódio, porque ninguém sabia o motivo dos meus erros, por que eu fiz aquilo, ninguém tava dando atenção. Mas quando eu recebi amor, inclusive eu trouxe ela aqui há pouco tempo, a pastora Mático, e o pastor Massai, a pastora Priscila, o pastor Marcelo, eles me amaram de tal maneira que eles queriam entender por que eu tava fazendo aquilo, o que me levava a fazer aquilo. Mano, eles me cuidaram 4 meses, intensivo. Até o ponto da gente ver anjo no nosso meio no momento de sendo cuidado, mano, no meio de oração. Foram feito libertação comigo, vocês acreditam? Pastor fazer libertação? Pois é, fizeram comigo. Aí já fica mais uma dica pra vocês aí. Então, assim... Pastor, ele não é anjo. Gente, deixa eu falar. E tinha anos já de ministério. Então, deixa eu te falar. Cara, só precisa de amor. Muito amor. Quando você conseguiu pegar esse pastor, amou ele, cuidou, traz ele de volta pro contexto de pastoreio e deixa ele trabalhar assim, porque quem faz as coisas é o Senhor. Quem transforma é o Senhor. Engraçado, eu vou te dar um exemplo aqui que você vai até achar engraçado, assim, né? E todo mundo joga pedra sobre isso. A pessoa, quando vem do mundo, a gente faz festa, aceitou Jesus, largou todos os pecados dele, né? Aleluia, não conhecia e tal, e você é mais uma alma salva pro Senhor. Por que eles não fazem festa? Ou não cuidam? Ou não fazem? Quando um crente... Esquece, pastor, quando um crente... Quando ele erra, quando ele peca, só porque ele conhecia da palavra, ele não erraria de repente? Ou porque ele foi fraco? Todos são fracos, até os que vêm do mundo. O conhecimento, a verdade, só foi feita física e pura em um ser humano só, que foi Jesus. Esse é o único. Esse é o único que foi sem erro algum. Todos os outros precisam de quê? O Senhor Jesus fala lá em Coríntios. Ame. Incondicional. Como eu amei a igreja. Ame uns aos outros. Deixa eu te falar, eu não tô aqui pra te bater, eu tô aqui pra te amar. Você pode estar... Você pode acabar de matar alguém, mano. Eu não concordo com o ato de você ter matado alguém. E vai ter problema com a justiça, você vai pagar o preço, porque isso é lei. Mas eu preciso te amar. Porque eu sei que o Senhor Jesus não te trouxe à toa. Você está aqui porque existe um propósito de Deus na sua vida. Você só precisa encontrar com o Espírito Santo e Jesus naquele momento e falar: eis-me aqui, meu filho, agora eu te conheço da sua raiz e eu vou te ajudar. Isso para mim é a essência, mano. E a maior prova de que você falou sobre subir ao púlpito
pregar, as pessoas se converterem, as pessoas aceitar Cristo, a maior prova de tudo isso são os frutos. O fruto não é do homem. O fruto, ele vem do Espírito Santo. É isso aí. Então, quando o homem ele começa a entender de que quando ele fala, quem convence é o Espírito Santo, quem frutifica é o Espírito Santo, que tudo é para o reino, vem do reino e vai ser sempre o reino, aí as coisas começam a tomar um outro rumo. Eu vou deixar você agora e vai bugar a sua cabeça. Esse de você que está nos ouvindo nesse exato momento. Presta atenção nesse fato. É real, aconteceu e dá para achar na internet. Eu não vou dar nomes, mas aconteceu. Há 10 anos atrás, aqui nos Estados Unidos, houve uma conferência enorme se eu não me engano, no Texas. Um pregador americano foi lá num estádio lotado, cheio de seguidores, tal, que negócio todo, tudo acontecendo. Houve cura naquela noite, houve pessoas sendo curadas, houve pessoas, assim, restauradas, várias vidas aceitaram Jesus. Foi maravilhoso o que aconteceu naquela noite. Ele foi pro hotel. Olha isso, ele foi pro hotel. Quando ele chegou no hotel, na noite que ele acabou a conferência, no dia seguinte ele foi encontrado morto. No dia seguinte ele foi encontrado morto no quarto, porque parece que tinha uma outra conferência, uma viagem para ir. Quando eles olharam no quarto, quando foram checar as câmeras, ele morreu de overdose e tinha prostitutas no quarto. Só que as prostitutas já tinham ido embora. É pra bugar a cabeça. Aconteceu um evento maravilhoso, cheio de Jesus, pessoas convertendo, houve cura. Houve pessoas largando cadeira de rodas de pessoas, assim, foi algo assim que saiu no jornal, gente. Isso foi muito grande. E quando foi, na mesma noite, pela manhã, eles encontraram ele morto. E aí? Fala pra mim. Esse pregador, como é que tá a vida dele? O que aconteceu naquela noite e por que ele caiu na mesma noite? Deixa eu te falar, ele saiu da conferência e foi pro hotel. Ele não foi pra marcante nenhum. Só que eles viram na câmera que saíram prostitutas de lá e foram checar o corpo dele, tinha overdose. E aí? Você tá entendendo que quem faz é Jesus? Não é o homem? Quem tem que mover aquilo tudo ali naquele momento, a unção, tudo que vem é do Senhor, não é do homem. E esse homem hoje? Você acha o que o pessoal falou dele? Descer a lenha, falaram mesmo, tal. Só que, lembra que a gente acabou de falar aqui no começo que tudo tem uma raiz? Ninguém teve tempo para poder saber a raiz dele, porque ele morreu. Mas e aí, será que o Senhor Jesus com ele lá naqueles últimos segundos de suspiro, como é que foi? Tava com ele na noite anterior, ué, fazendo milagres? E aí? Até hoje isso buga a minha cabeça. Buga e buga de uma tal forma que onde leva a gente para aquela essência de que somos homens, não conseguimos entender o que é o reino, não conseguimos entender que o reino está aqui na terra, e a gente começa a colocar em dúvida de onde que saiu tanta salvação, de onde que saiu tantos frutos, porque o ser humano ainda não conseguiu conceber de que tudo vem do reino. A gente continua colocando o controle na mão dos homens, achando que quem salva é o pastor que está pregando, quem salva é a pessoa que está orando, que ela dá uma palavra de cura e aquela pessoa é curada e foi aquela pessoa que curou. A minha filha, quando levantou da cadeira de rodas lá na Bethel, a pessoa que estava orando por ela não foi aquela pessoa que curou a Carolina. Concordo. E eu tava lá. Então aí, a gente precisa separar o que é o homem e o que é o reino. Vamos lá, qual que é a diferença de Paulo e de Davi? De Paulo e de Davi, não vejo diferença de como homem. Acho que os dois viveram pro reino, Correto? correto? Um depois de Jesus. Um antes de Jesus, correto? Sim, Um com o coração, segundo o coração de Deus, correto? sim. Com a família toda destruída, o irmão pegando a irmã, Aham. ele adulterando, Uhum. correto? Sim, Aqui não tá os espinhos da carne dele? sim. E Paulo do lado de cá. Só que tem um detalhe. Paulo tinha entendido que Jesus estava com ele a todos os passos. Esse foi o motivo dele não dar brecha pro espinho da carne dele. Davi não tinha Jesus do lado Mano, dele. sabe onde que eu vejo muitas vezes Paulo? Sabe Ah. onde que eu vejo Paulo muitas vezes? E não é da boca para fora, não é brincadeira. Eu vejo muitas vezes você tomar atitudes que eu falo assim, o Aldo tá fazendo isso de uma forma
intencional. Ele está fazendo isso de uma forma forçada, de fazer o correto para não fugir do princípio que Deus deu para ele. Às vezes, eu já comentei isso com a Sharim, falei assim, o Aldo, ele tava, eu senti ele fazendo algo ali como se um lado, o homem quisesse fazer de uma forma, mas o lado cristão, o lado de identidade que ele tem em Cristo, quem ele sabe que ele é hoje, está falando para ele fazer de outra forma. Eu consigo, às vezes, não sei se é impressão minha, mas eu consigo ver, às vezes, na tua feição. Parece que eu leio os teus pensamentos, você brigando com você mesmo, assim, não é para fazer dessa forma. É pra Você já fazer tá isso me aqui. conhecendo bem. Eu faço isso praticamente quase todos os dias. Tem muitas coisas que eu não concordo, mas por eu ter decidido me posicionar e andar em Cristo, eu tenho que falar, tudo bem, pode fazer. É essa cara que eu faço, né? É assim É essa mesmo. cara, é isso aí. E aí a gente sabe assim que por dentro o lado carnal não tá E eu- concordando com o que o seu lado espiritual tá. E eu posso Tá falar o fazendo. que eu faço quando isso acontece? É o momento que eu dirijo 40 minutos, eu brigo com Deus, eu falo com Deus, por que que eu tenho que ficar fazendo isso? Por que que eu tenho que ficar fazendo desse jeito? Por que que eu tenho que abaixar a cabeça? Por que que eu sou tão cobrado? Por que que eu me cobro tanto? Por que que o Senhor não tá vendo isso daí e deixa eu entrar numa situação dessa? Essa é a minha conversa com Deus. É, pronto, aí, vocês já estão Gente, vendo. e isso não é falsidade ideológica da pessoa, isso é a pessoa saber quem ele é em Cristo, quem ele é, a obediência. Isso é ser obediente. Nós temos as 5 linguagens do amor, né? Nós temos tempo de qualidade, atos de Presentear. serviço, presente. O homem tem 5 linguagens de amor, né? Deus ele tem uma linguagem só de amor, obediência. É isso aí. Se a gente entender essa linguagem de amor de Deus, que é a obediência, a gente consegue fazer com que tudo caminhe melhor. Aldo, pra gente terminar aqui, senão Bora. nós vamos fazer Não sei nem 24 quanto horas tempo de- deu. Uau! Não sei que nós temos um tempinho aqui já. Uma palavra que define a sua fase atual. Compaixão. Tiveram muita compaixão comigo. Eu fui muito amado. Então não tem como eu viver algo diferente que não seja o amor e a compaixão das pessoas pela minha vida. Um valor que você não negocia de forma alguma. Princípios, mano. Meu princípio. Não negocio. Não negocio. Honesto até o último dia. Uma decisão que mudou a sua trajetória. Posicionamento. Não voltar no passado. Você respondeu. Quer perguntar qual foi esse posicionamento? O que mais te fortalece hoje como homem? Entender que eu tenho Jesus dentro de mim, mano. E ele é um dos maiores homens. E qual o teu hábito que mais protege a sua família? Ser transparente e sincero. Se tá bom, tá bom. Se tá ruim, vamos conversar. Uma prática que fortalece o seu casamento. Amor. Amar todos os dias, até no momento de raiva, até quando você é chamado de alguma coisa que você não concorda. E qual o seu maior desafio na paternidade? Tempo de qualidade com os meus filhos. Tentar tirar um tempo de qualidade perfeito para eles. Que são idades diferentes. Isso me desafia demais, porque eu já não... Eu nunca tive isso na minha vida. Eu não sei o que é ter tempo de qualidade. Tive depois de velho com meu pai, que eu sou fã, é meu herói. Minha mãe, amo. É só assim, eles são um povo assim que Deus separou, eu tinha que ser filho deles mesmo. Mas eu não aprendi, ele não soube, ele não foi ensinado, ele também não teve. E eu não consigo, eu tento. E tô tentando, tô conseguindo aos pouquinhos. E qual a sua maior alegria hoje de pai e um pouco mais de ser avô? Minha alegria de pai é saber que eles me perdoaram e me aceitaram de volta. Quando eu mais errei com toda a minha família, principalmente meus filhos. Traindo a confiança da mãe e dos meus filhos. E como neto, é saber que mesmo depois de tudo errado,
veio uma chuva, veio a tempestade, e o Senhor falou, agora eu vou sorrir na sua casa, na sua vida, e vou dar de presente para você ainda da sua geração, com um homem transformado. Uma verdade bíblica que te sustenta. São várias, mas Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus de acordo com a tua vontade. E o que é o legado para você em uma frase? Posicionamento de pessoas que decidiram fazer diferente para o reino. Amém. Uma frase, eu podia aumentar um monte, mas... Não, é isso aí. Aldo, obrigado por essa conversa verdadeira. Obrigado por ter Bom se demais, exposto, gostei. E, por último, que mensagem que você deixa para esses homens, casais, filhos, filhas, famílias, empresários? Eu quero deixar duas mensagens. Primeiro, eu quero deixar a mensagem para você, homem, seja jovem, seja casado, seja divorciado, seja um senhor, seja já na sua velhice, para você, homem, em todas as idades. Procure encontrar todos os dias Jesus dentro de você para que você possa chegar no ápice do seu legado para poder deixar para as pessoas. Você só vai conseguir deixar um legado quando você reconhecer o Jesus que tem dentro de você. Você precisa encontrar esse Jesus. Se você encontrar esse Jesus, você faz todo mundo ao seu redor bem, a sua família bem, a sua namorada bem, a sua esposa bem, a sua velhice bem, os seus amigos bem, e até na sua infância, ao brincar com seus amiguinhos, você vai fazer tudo bem, porque Jesus vai estar dentro de você e você vai transpirar Jesus. E nisso você consegue deixar um legado, falar, eu fiz diferença nessa época, nessa data, nessa década. E para você, mulher, na mesma história, seja a idade que for, eu só gostaria de deixar algo um pouco diferente. Vocês, por serem a parte mais frágil do ser humano, vamos falar assim, pelas qualidades que você tem, pelas coisas que o Senhor Jesus já te mostrou que você tem, que as coisas que o Senhor Jesus já colocou na sua vida, inclusive a paciência e tudo isso, não perca a sua essência de mulher de Deus, esposa amada, de filha que fez o melhor pelos seus pais, para você poder, lá nos últimos dias da sua vida, até se vier uma traição, o seu foco não é a traição, o seu foco é Jesus. O seu foco não é a traição. Vai doer, vai doer. Vai machucar, vai machucar. Infelizmente, os homens têm muito que aprender ainda. Os homens ainda não aprenderam isso aqui do que é cuidar de uma mulher. Isso inclui a mim, inclui ao Wilson. Nós ainda não temos a essência verdadeira de aprender como homens, seres humanos, a cuidar de vocês como vocês merecem. Vocês merecem muito mais do que vocês recebem hoje. Então, não coloquem o foco de vocês nos homens. Colocam o foco de vocês em Cristo. Porque se vocês verem Cristo, e se esses homens começarem a verem em vocês uma mulher de Deus, uma mulher que é cheia de Jesus, de duas, ou eles convertem ou eles vão embora. E se for embora, deixa aí. E se forem convertidos, eles vão poder amar você como Cristo amou a igreja, que é o que a palavra de Deus pede. Amai você, né, suas esposas ou as mulheres como Cristo amou a igreja. Amém? Amém. Amém. Obrigado, Aldo. Povo de Deus, obrigado por você estar aqui no Legado Cast. E lembre-se que o seu passado ele não te define. O seu passado ele não é plataforma, mas ele é um step, ele é um degrau para que cada dia em Cristo você construa um futuro melhor, um futuro mais firme. Deus ele não melhora as pessoas, ele transforma as pessoas. Eu vou deixar para vocês aqui, ó, Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, nisso pensai. Nos vemos no próximo Legado Cast. Fechou, Carol? Agora